Efetivamente começando, e meu convidado de hoje, vocês já conhecem, tenho certeza, é ele, César Cavalcante. Muito bem-vindo, pastor, autor, escritor, professor de teologia. Olha, tem um programa de rádio incrível, um canal no YouTube. São tantos adjetivos maravilhosos que eu me sinto honrada de recebê-lo aqui. Bem-vindo. Privilégio é meu. Karina, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado de receber esse convite e eu espero que esse nosso bate-papo sirva de alguma forma para glorificar o nome do Senhor. Com certeza. Eu fico tão feliz em receber pessoas que têm uma caminhada consistente, um trabalho consistente, né, de fé, de comunhão com Deus, com Jesus. Então, eu aprendo tanto e quem nos ouve também aprende tanto com isso. A gente que está só começando, é uma honra, né, poder ter essa aula de conhecimento, né? Que bom, que bom, que bom, eu fico honrado. E eu tenho também te acompanhado e visto como o seu trabalho tem sido relevante, seu trabalho sobretudo com a leitura dos Salmos, os próprios podcasts. Eu acho que você assim, tem sido uma pessoa estratégica na obra de Deus. Obrigada. Aqui para o Brasil, que só na eternidade dá para a gente descobrir os desdobramentos de tudo que você tem feito aqui. Ai, tomara a Deus que eu possa mais a cada dia, é isso que eu mais desejo, amém, viu? Amém. Mas eu quero saber como foi o seu início, né? Porque hoje a gente já vê você realizando tantas coisas, livros escritos, cursos, mas como iniciou a sua caminhada com Deus? Olha, quando eu nasci, o meu pai era pai de santo. A minha família era espírita, né? Espírita, praticante do baixo espiritismo, umbanda e tal. E eu cresci nesse meio até a minha adolescência. Você é filho único? Não, nós somos em quatro. Eu sou o segundo e até a nossa adolescência, na frente da minha casa era o centro, que meu pai era o pai de santo, todo mundo. Enfim, a gente cresceu, eu sei as músicas até hoje na minha cabeça, porque não sai, entendeu? Eu cresci nesse meio. Pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, inclusive minha família e tal. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu comecei a trabalhar já registrado, já trabalhava muito antes, mas aí eu comecei a trabalhar numa gráfica, com acho que 15 para 16 anos. E lá pelas tantas, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a ser evangelizado. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, porque a gente, por definição, a gente meio que não gostava de crente, entendeu? Então, crente a gente já não gostava, tal. Eu nunca soube por quê, mas eu não gostava. E aí, porque ia meio que contra o que eles viviam, né? Exato. Então, sim, a gente não gostava. E aí, o meu pai era uma pessoa muito dura, assim, muito dura mesmo. Eu me lembro que uma vez, eu não sei, eu tinha uns 9 anos, 10, nessa época, e eu tava em casa, era um fim de semana, e começou uma gritaria lá fora e tal. Quando eu cheguei, tipo briga, assim, quando eu cheguei lá fora, meu pai sempre andou armado, ele teve arma em casa e tal, e aí ele tava, tipo, uma pessoa foi pregar para ele, não gostou, e tava lá desentendendo com o rapaz que foi evangelizar ele e tal, e aí esses crentes, não sei o que lá. Então eu cresci assim. E esse rapaz que, não sei se ele vai assistir esse podcast, tomara que sim, ele chama Dorival, ele era diácono da Assembleia de Deus, e ele começou a pregar para mim. Falar de Jesus para mim ali e tal. Nesse mesmo dia? Não, isso depois, eu já com 17 anos. Ele estava insistindo na família ali, então. Isso, não é verdade? Deus estava buscando. E aí, esse rapaz, ele já tinha pregado para 3 primos meus, e esses primos meus já tinham se convertido, vindos da mesma experiência de baixo espiritismo e tal. E esses meus primos estavam na igreja, então eu acabei perdendo mais o contato, muito embora eles também pregavam para mim e tal. E aí, esse rapaz começou, ele pregou para mim, eu acho que quase um ano, sem eu nunca ter ido à igreja. Na hora do refeitório, ele vinha lá na firma, sentava junto comigo, e Bíblia. E aí ele me deu um Novo Testamento daquele cinza, pequenininho, que fica em hotel, assim, sim, sabe? Tal. Eu falei, eu vou pegar isso aqui, eu vou ler e vou começar a fazer pergunta para esse cara, e ele não vai ter resposta. Mas ele era bom de Bíblia, sabe? Eu começava a fazer pergunta, ele respondia, Um dia ele me convidou para ir para a igreja, eu fui. Sim. E eu fui, de verdade, Karina, eu queria ir para ele não me convidar mais, porque eu nunca fui, então eu ia falar, não fui, não gostei. Sim. Eu gostava dele como amigo, eu não queria perdê-lo como amigo, então eu ia dizer, não me chama mais não, a gente fica amigo a parte disso aí e tal. Mas eu gostei.
eu fui no culto e eu gostei. Tinha uma banda tocando, eu nunca imaginava que igreja ia ter uma banda tocando e tal, saxofone, não sei o que. Eu fiquei olhando, eu sou do Mato Grosso do Sul, e lá não tinha isso, você não via isso, só no desfile, coisa parecida. E aí eu me apaixonei, eu gostei, não queria dar o braço a torcer. Você sabe como a gente é no mundo, coração duro, o Espírito Santo batendo, querendo ali, mas a gente mantém a pose, porque, entendeu? E eu fui assim, duro. Eu acho que durou umas 3 ou 4 semanas ainda. Eu ia à igreja à noite, no domingo, mas vivia normal, a minha vida e tal. E até que... Você frequentava? Eu fui em 4 cultos. Eu fui em 4 domingos seguidos. Mas o que tinha da sua família ali, do espiritismo, você frequentava ou não? Só tinha ali, você não participava? Meu pai já tinha parado quando eu era adolescente. Então já não tava, já não tinha mais. Já não acontecia mais. Graças a Deus. E aí, sei lá, uma 4ª ou 5º domingo que eu fui, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus como Salvador e tal. E eu pensei muito bem. E eu levantei a mão, fui lá na frente, e na volta eu vim conversando com o Dorival, que pregou para mim. Eu falei, cara, se o meu pai não me aceitar em casa, aí, porque ele era recém-casado, eu falei, você é recém-casado e tal. Ele falou assim, não, dorme lá em casa. Vou ficar, na época não existia celular, não tinha nada disso. Ele falou, vou ficar em casa aqui, se você chegar, você dorme aqui em casa, janta aqui e tal, e depois a gente vê o que a gente faz. Estava preparado para ser mandado embora de casa. Eu estava preparado para ser mandado embora de casa. Aí quando eu cheguei em casa e contei pro meu pai, olha que loucura, Karina. Eu cheguei e falei, pai, você sabe que eu estou indo na igreja faz umas 3, 4 semanas, tal. O pastor perguntou quem queria ser crente, eu falei que eu queria. Eu falei, põe meu nome aí e tal, pegaram meu nome e tal, sou crente agora. Meu pai estava assistindo Fantástico, ele desligou e falou para mim assim, esse caminho é o melhor caminho que você podia escolher na sua vida. Você acredita? Cara! Gente! E aí depois ele me contou uma história que eu fiquei de boca aberta. Ele falou assim, essa igreja que você está frequentando, eu era dessa igreja quando eu era adolescente. Até 14 anos eu toquei na banda dessa igreja. E eu não sabia dessa história. E aí ele me contou, porque ele se decepcionou com a igreja, depois ele saiu, foi pro espiritismo, não sei o que e tal. Tudo isso eu descobri no dia que eu me converti. Gente. Na primeira vez que eu fui à igreja, ele não falou. Na segunda, eu não falei. Estava esperando você ter a sua própria opinião ali, quando né? eu me converti, que eu falei para ele, sou crente agora. Aí ele me contou essa história e aí eu fiquei de queixo caído. Aí fazia 34 ou 35 anos que ele não ia à igreja. E aí eu falei para ele, não, então você vai começar a ir comigo. E aí ele não gostou muito no começo. Ele já faleceu, mas ele foi algumas vezes, deu uma Bíblia para ele. Quando ele faleceu, que eu fui lá, né, no velório, eu já morava em São Paulo, a Bíblia dele estava toda escrita e tal, a Bíblia que eu tinha dado para ele, estava estudando e tal. Então, assim, foi um começo assim bem diferente. Nossa, quem E eu fui o primeiro imaginar? Da minha casa a vir para o Evangelho. E a sua mãe nessa época estava com seu pai ainda? Estava. E aí a minha mãe... Hoje minha mãe vai à igreja, minhas irmãs são batizadas, eu tenho um irmão que ainda não é batizado, mas ele está frequentando a igreja batista lá em Andradina, onde ele mora. Assim, através de mim, foi assim uma estratégia para alcançar a minha família, sabe? Meus sobrinhos batizados, tá? Enfim, todo mundo ali conheceu a Jesus através dessa experiência aí. Que bom, hein? Foi muito legal. Nossa, e quantas pessoas, né, de outras famílias que você já também levou a palavra e já fez essa transformação, isso, né? Aí quem a gente diria, já perde, né? A conta. Quem diria, né? Eu comecei a estudar muito cedo. Então, esse rapaz que me ganhou para Jesus, que me levou para a igreja, ele era um grande estudioso da Bíblia, é ainda. Mas na época eu não conhecia nada disso. Então, a gente passava o sábado inteiro, a tarde inteira, lendo a Bíblia, estudando a lição da escola dominical do domingo. Então, quando chegava lá no domingo na escola bíblica da igreja, eu manjava do assunto, entendeu? E eu comecei a pagar gosto disso. Eu comecei a estudar a Bíblia na semana que eu me converti. Você já gostava de estudar? Já era um estudioso ou não? Não, eu não era estudioso. Eu me apaixonei pela Bíblia. Na escola, tal, sempre passei de ano, tudo mais, mas eu era normal. Agora, quando eu vim para Jesus, aí eu comecei a querer ler. Eu li a Bíblia muito rápido. Eu li a Bíblia a primeira vez muito rápido. O Novo Testamento eu acho que eu li em 2 semanas, de crente. Eu falei, li o Novo Testamento. Agora eu vou para o Antigo Testamento. E comecei a maratonar a Bíblia. Foi assim que eu comecei a me apaixonar
Pelo estudo, porque curiosamente, cara, depois eu percebi que esse não era o comportamento da maioria dos crentes. Sim. Muitos crentes vão para a igreja e tal, mas nunca leram a Bíblia. Então eu fiquei lá 10 anos, 20 anos na igreja, Sim. mas nunca conseguiram ler a Bíblia. Então Sim. eu comecei a estudar e me apaixonar pelo estudo assim desde os primeiros passos. Teve algum método inicial assim para você compreender ou foi autodidata mesmo? Que você... Autodidata, e eu comprei um caderno. Eu comprei um caderno, eu ainda tenho esse caderno. Eu comprei um caderno de capa dura azul. E eu começava a ler a Bíblia, eu lembro que não foi logo que eu comecei a ler a Bíblia, porque como eu li o Novo Testamento muito rápido, eu estava em Romanos quando eu pensei em comprar o caderno. Então, eu já tinha lido Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí cheguei em Romanos. Aí eu falei, é muita informação, tá explodindo a minha cabeça. Eu falei, vou comprar um caderno e vou começar a anotar as coisas mais importantes. E aí, nesse caderno, eu comecei em Romanos, fui anotando ali os versículos mais importantes, e aí o versículo mais importante eu escrevia embaixo coisas que Deus estava falando comigo ali, mas assim, sem estudo, sem ler, dicionário, na raça, lendo a Bíblia, falei, bom, aqui Deus está falando assim comigo, aí eu escrevendo no caderno, e aí servia, quando eu comecei a pregar, que também foi muito rápido, eu comecei a pregar, a primeira vez que eu tive a oportunidade na igreja, eu tinha um mês de crente. Não acredito. Não para pregar a pregação final. Sim. Mas ter a oportunidade. O pastor chamar alguém, vem cá compartilhar uma palavra. Lá, a primeira vez que eu fui, eu não tinha um mês de crente. Não tinha. Eu falei tudo que eu sabia da Bíblia e isso deu uns 5 minutos. Eu cheguei e falei, bom, aí eu comecei a falar que eu estava lendo o que Deus estava fazendo na minha vida e tal, e deu uns 5 minutos. Aí terminou, o pastor gostou, assim, eu muito novo, eu queria ter isso gravado, não tem, né? Aí o pastor gostou, viu a minha empolgação, mas muito iniciante. Aí eu fui embora pensando, bom, tudo que eu sabia eu já falei, agora eu vou ler outras coisas. Agora eu preciso saber mais, né? Para quando o pastor me chamar de novo, eu falo outras coisas diferentes dessas. Sim, tem que ampliar o repertório, né? Exatamente. Foi assim que eu comecei. Você sentiu que já era um chamado desde aquele momento? Para você seguir naquele caminho? Ou teve um momento que isso foi revelado a você? Cara, eu não sei se você crê em profecias, claro que dons e tudo mais. Claro. Uma vez estava tendo um evento, né, de jovens na igreja, eu era muito novo na fé. E estava tendo um evento de jovem uma vez e eu nunca tinha visto uma pessoa fazer profecia, não sei o que lá. Eu nem sabia, ninguém tinha me avisado disso aí. E aí o rapaz acha que é uma coisa de mágica, né? É, uma coisa assim exótica e tal. E aí o cara veio falando em línguas e perto de mim, não sei o que lá. Você falou, e vai baixar um espírito aí eu agora. Eu falei, eu já estava acostumado com o negócio. E aí ele veio, ele falou assim para mim, Deus assim na boca dele falou para mim o seguinte, que tinha um chamado para mim, específico, era uma estrada longa, e ele via 2 anjos, e um anjo me apontava um caminho para que eu tinha que ir, e outro anjo me entregava um rolo, assim, mas com palavras, com letras estranhas, ele dizia. Hoje eu sou professor de hebraico. E hebraico são línguas estranhas, entendeu? Escreve ao contrário, escreve da direita para a esquerda e tal. E hoje eu dou aulas de hebraico. E aí ele falava que eram as letras da Bíblia original. E aí eu falei, E aí eu fiquei olhando para ele na hora, né? Enfim, depois que eu estudei, que eu fiz hebraico, fiz teologia, fiz apologética, comecei, enfim. Mas essa ficha caiu para mim anos depois, que eu lembrei desse irmão e dessa profecia. Então, logo no começo da minha fé, eu recebi assim essa palavra profética que Deus ia me usar de forma, assim, de alguma forma na área do ensino. Eu tinha recebido essa palavra. Mas eu não conectei, então as coisas foram acontecendo e depois eu olhei para trás e falei, então era isso que Deus estava falando. Hoje eu sou diretor de uma faculdade que tem mais de 100 mil alunos, então é muita gente aprendendo. Então, e começou nesses, né, lá no interior do Mato Grosso do Sul, né, nessa igreja Assembleia de Deus. E a sua rotina de oração já era diária? Desde aquele momento você já estava buscando por algo mais? Porque assim, sabe uma coisa, cara, quando a gente se converte, a igreja, ela é a base de tudo. E aí, com quem você anda, com quem você escolhe dentro da comunidade, é muito importante para dar aqueles primeiros passos, entendeu? Se você está perto de pessoas que oram, você vai orar.
você vai orar. Você está chegando agora, você é um bebê, então você vai orar. Se você está perto de gente que estuda, você vai estudar. Se você está perto de gente que faz fofoca, você vai fazer fofoca, entendeu? E graças a Deus, tipo, eu não sabia, ninguém tinha me avisado dessas coisas. Então, eu me converti através de uma pessoa que era oração e Bíblia, pregação, ele só ouvia pregador no rádio, louvor, oração, e a nossa vida era essa. Então eu me converti assim, numa época que a Assembleia de Deus não podia ter televisão. Eu era jogador. Eu jogava, não nada profissional, mas eu joguei voleibol no time da cidade, joguei voleibol no time do estado, joguei voleibol para a escola, joguei voleibol, estava no meio do campeonato. E aí não podia, tal, então eu saí de tudo. E esse sair de tudo, que talvez até um exagero, né, hoje, não precisava, não é pecado você jogar futebol com os amigos ou coisa parecida, mas para mim foi um tratar, cara, porque eu não, talvez se eu continuasse com as mesmas amizades, sabe, no mesmo ambiente, no mesmo, talvez não ia funcionar. Então deu muito certo por conta da companhia que eu tinha nos meus primeiros passos. Então quem está chegando no evangelho agora, aliás, para quem também já está há tempo, selecione as pessoas que te acompanham, com quem você anda, com quem você conversa, com quem... Tem uma máxima no meio do mercado, do marketing, que diz que você é a somatória de 5 pessoas com quem você mais convive. Muita gente conhece essa máxima. E isso é verdade. Na fé é a mesma coisa. Se você anda com gente de Deus, que fala de Deus, que busca Deus, que prega sobre Deus, cara, você vai ser influenciado. Né? Agora, se você anda com meia dúzia de pessoas que tá longe de Deus, você vai ser o sexto. Eu acho muito importante você falar sobre isso, porque eu senti, logo que eu me converti, eu tive que fazer escolhas, né? Hoje em dia eu dedico a maior parte do meu tempo ao estudo da palavra, às gravações dos vídeos que eu faço sobre a palavra de Deus, ao podcast, a outros projetos, todos relacionados há um chamado que eu sinto que veio para mim numa hora que o mundo todo está precisando, não só eu. Né? E eu queria fazer a diferença e quero fazer na vida de outras pessoas também. E para isso eu preciso me alimentar disso. E para isso tem que fazer escolhas. Exatamente. Eu tive que fazer escolhas e eu fui mal interpretada e mal entendida por muitas pessoas. Não só as que eu convivia e passei a me afastar, um pouco até por falta de tempo, por poder ter que fazer escolhas, por já não sentir uma comunicação, né, com aquelas pessoas. Mas eu tive que fazer essas escolhas. Então, pessoa me julgaram, poxa, mas Jesus andava com todo mundo, você está se afastando do mundo. Só que eu acho que principalmente no momento em que a gente está se fortalecendo e conhecendo mais a palavra, é o que você falou. A gente precisa se cercar de quem vai nos ensinar, de quem vai nos alimentar disso que a gente está precisando. E não é porque a gente não quer andar com aquelas pessoas que são pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, fizeram parte da minha história. Mas é o seguinte, quer andar comigo? Vem. Você quer andar comigo? Vem comigo. Vem para Cristo, vamos caminhar junto e tal. Um dos meus amigos, assim, dos melhores amigos que eu tive na época, que era da minha época, ele não gostou da minha conversão, tal, eu super respeitei e tal, a gente parou de sair, enfim. Ele não aguentou, ele veio e ele se converteu, cara. Ele se converteu, ele faleceu alguns anos atrás num acidente, ele era presbítero quando ele faleceu no acidente. E eu ganhei ele para Jesus mais pela falta que ele sentia de mim. A gente era muito junto. Aí eu vim pra igreja, ele falou, vamos pra tal lugar? Não vou estar na igreja. Não curto, não quero mais, não faz sentido pra mim. E tal, pô, esse negócio é chato, tal, não sei o que lá. Demorou uns 3, 4 meses, eu liguei pra ele, falei, Antônio Carlos, eu fui na casa dele, falei, Antônio Carlos, você não quer vir pra igreja comigo? Não sei, não gosto. Vem, cara. Vem, faz tempo que a gente não se vê mesmo, pelo menos na igreja eu vou te ver, então vamos lá. Aí ele foi, se converteu, casou na igreja, pregou e tal, enfim, eu acho assim, amigos que a gente andava e não anda mais por conta da nova vida em Cristo. A gente quer continuar andando com vocês, mas agora a gente tem um chamado. E esse chamado é a pérola de grande valor. Nada mais tem sentido pra gente. Quer andar com a gente? Vem. Mas vem para servir a Jesus junto. Eu acho que esse é o tom.
Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse momento assim de conversão? Coisas que você, não só amigos, que você teve que se moldar, que você teve que ter mais domínio sobre si mesmo, porque a gente é totalmente restaurado, né? Dia após dia, até hoje. Mas no início, eu acho que o baque é mais forte, né? Como eu me converti muito novinho, então eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Eu me converti no dia 5 de maio de 96. E eu faço aniversário dia 6 de junho. Então, vamos pensar que eu tô com 18 anos. É muito novinho, então eu não tinha grandes problemas para resolver, para administrar, Sim. entendeu? Eu tive uma namorada que, à época, quando eu me converti, ela não gostou da ideia, a gente terminou o namoro. Mas, assim, eu não tive grandes problemas. Eu acho que se eu me convertesse já com 30, 40 anos e tal, então eu teria sim grandes mudanças a serem feitas. Problemas, né? de gente grande. Sim. Eu teria problemas de gente grande para resolver. Mas graças a Deus foi assim, mais tranquilo. Meu problema era com a minha família, meu pai aceitou. E aí foi mais tranquilo, até para namorar. E aí eu era namorador, né? Comecei a namorar muito cedo e tal. Aí eu cheguei no pastor, eu tive uma namoradinha na igreja, eu pedi ela em namoro. Aí eu falei pro pastor, fui lá no pastor e falei, pastor, como que crente namora? Aí ele falou... Depois que você pediu, que você perguntou como que era? Primeiro eu perguntei, ela falou que queria. Agora eu falei, agora faço. Aí eu falei, então jeito? tá bom, então agora eu vou lá falar com o pastor. Eu falei, pastor, eu pedi a moça em namoro, ela aceitou, como é que eu faço agora? Porque não pega na mão, não pega, abraço, não abraça, beija, não beija, vai tomar sorvete, não vai. Fiquei Faz até o quê? Como é que funciona, né? Ele começou a dar risada. Aliás, para quem não sabe ainda e tá com essa dúvida, como é que funciona? Explica. Funciona assim. Ó. A gente é movido por propósito. Então a gente não faz o crente. Claro, eu reconheço que nem todo namoro você vai terminar num casamento. Mas você não tem que entender que o namoro é um test drive. Você está lá a igreja, tem lá, hoje eu quero essa, vamos fazer um test drive uma semana. Agora é essa, agora é esse, agora é aquele. Não, porque a gente é movido por propósito. Então, qual que é o teu propósito? Quando eu comecei a namorar essa moça, eu queria casar com ela. Aí, 2, 3 meses de namoro, percebi que não era o propósito dela. Falei, não é isso que você quer, não. Tá tudo bem, então não faz sentido pra mim. Ela queria só te testar, fazer o test drive. Olha que coisa, desde aquela época já tinha umas moças assim, mais avançadas. Então a ideia é propósito, a gente é movido por propósito. Então, quando eu fui pedir a Vanessa em namoro, que foi a minha segunda namorada na igreja, eu fui conversar com o pai dela e pedi ela em casamento. Ela ficou assim, mas peraí, como assim? Eu falei, não, a gente vai namorar. Eu tô te pedindo em namoro, mas eu quero me casar com você, ter uma família. O que você sentiu que tinha de diferente nela? Você já sabia que ia ser a mulher da sua vida? Ou ela tinha... Cara, eu não sei quem acredita, mas sabe que eu tinha terminado dessa primeira namorada e eu fiquei 8 ou 9 meses sem namorar ninguém lá na igreja, firme lá e trabalhando. Me tornei líder de jovens e tal, muito rápido. E quando eu encontrei a Vanessa, eu bati o olho e eu senti que é essa aqui. Ela também, você sabe? Ela também. Ela também. E eu tinha 18, nesse caso já tinha 18 anos, e ela tinha 14. Quer dizer, não tentem fazer isso em casa, porque 14 anos. Mas eu também tinha 18, então a diferença era 4 anos. Sim. Mas aí eu pedi ela em namoro, e olha que interessante, Karina. Eu era do Mato Grosso do Sul, certo? Eu tinha vindo a São Paulo para passar uma semana. E eu a conheci, ela era vizinha da minha avó. Olha. Aí eu pedi ela em namoro, mas eu não tinha mínima possibilidade, porque são 700 quilômetros de distância. Sim. Não existe internet, celular, não tinha nada disso. E aí ela aceitou, falei, bom, tá bom, você aceitou, tá, e como é que a gente vai de novo, como que namora? Como que namora porque à distância agora? Agora eu vou pro Mato Grosso, eu pedi ela em namoro num domingo e na segunda-feira fui embora. E aí começou um namoro à distância. A gente tem caixa de cartas. Olha, que legal. A gente tem caixa de cartas. Muito legal. Guardada. Isso. E depois de quanto tempo isso se tornou realidade mesmo? Vocês casaram? Foram 3 anos de namoro. 3 anos de namoro. Quando eu me casei, ela tinha feito 18 anos. Ela fez 18 anos dia 21 de outubro, a gente se casou dia 28 de outubro. Eu quis esperar ela fazer 18 anos, porque para que ela mesma assinasse, para não precisar o pai assinar, né? Então foram 3 anos de namoro, mas desses 3 anos, minha irmã...
700 quilômetros de distância. Então. Imagina, a gente já ficou meses sem se ver. Olha. E não existia. Hoje não dá para ficar tendo saudade, porque Tem celular. Não, você fica vendo a pessoa, você conversa. Eu trabalho muito em Israel, né? Sim. Então eu vou para Israel, fico vendo, e aí, coloca a criança, coloca isso aqui e tal. Tá tudo certo. Agora, né, antigamente a gente passava perfume na carta. Pra sentir o meu cheiro quando chegasse lá. Você tá entendendo? Então foi assim, meu namoro. É legal, não é? É muito legal. Esses dias a Vanessa pegou, eu tava viajando, ela falou, eu peguei a caixa de cartas, acho que eu tava em Israel, talvez. Ela falou, eu peguei a caixa de cartas e comecei a ler com as crianças. Ela e as crianças começaram a chorar. Porque eu tenho uma filha de 20, o meu menino vai fazer 15. Aí eles começaram a chorar. Essas são as crianças que você chama de crianças? Exatamente. Um de 1,80 m, outro de 20 anos. Criancinhas grandes. Mas eles se emocionaram, porque eles não têm essa noção. Eles são nativos digitais. Então, como que é namorar por carta? Como é isso? Então, eu acho que foi assim. Hoje em dia está muito perdida, né? Essa coisa, não existe mais esse romantismo, esse conquistar, esse tempo da conquista, de conhecer o outro, né? Porque não dá tempo de sentir saudade. Você tá ali monitorando a pessoa 24 horas por dia. Entendeu? Então, uma dica aí para quem tá começando a namorar, a distância também ajuda, a distância também, né, é um tempero aí muito legal. Eu me lembro quando ela ia embora, tipo assim, às vezes eu vinha passar o fim de semana aqui, na casa da minha avó, para vê-la. Aí eu ficava sábado, domingo, segunda-feira ia embora, porque trabalhar. E aí era choro de verdade. Eu ia embora chorando, ela ficava chorando. Ou quando ela ia lá passar um fim de semana. A gente noivo, aí ela ia embora no ônibus chorando e eu ficava chorando lá, dando tchau na rodoviária. Mas é uma pegada romântica. Ela era cristã também já, desde essa época? Olha que interessante. Eu me converti dia 5 de maio de 96, aqui. E ela se converteu lá em São Paulo, eu me converti lá no Mato Grosso. E ela se converteu em São Paulo, sem a gente se conhecer, dia 12 de maio do mesmo ano. Olha! No outro domingo. Eu me converti num domingo e ela se converteu no outro domingo. Olha, que interessante. E aí, quando a gente foi conversando tal, eu soube que ela era cristã, uma semana de diferença de mim. E quem levou ela para a igreja foi minha avó, porque minha avó era vizinha dela. Então, minha avó levou ela para a igreja. Então foi assim que ela encontrou Jesus. Você acredita que é mais fácil viver os obstáculos, né, que existem num relacionamento quando os dois são cristãos? Eu acredito, mas os dois não basta serem os dois cristãos. Eles precisam ter a palavra de Deus como regra. Ah, sim. Porque confessional é uma coisa, mas na prática é outra coisa. Então, nós somos cristãos, ok, mas quem é que dá o tom? Sabe, quando Adão e Eva caíram, Satanás enganou aquele casal, e o engano de Satanás e a queda de Adão é baseado justamente num ponto, Karina, que é quem dá o tom de certo e errado. Antes do pecado, quem dava o tom de certo e errado era Deus para Adão e Eva. O que é certo? O que Deus disser que é certo. O que pode? O que Deus disser que pode. O que não pode? O que Deus disser que não pode. Quando chega Satanás e fala para Eva, Eva, por que você não faz diferente? A proposta do diabo é a seguinte, por que você não decide a árvore que você tem que comer? Por que tem que ser Deus? Escolha você. Então, quando a gente deixa Deus e a gente passa a ser a nossa referência de certo e errado, dá errado. Mas a gente se engana, né? É porque o que é certo para você não é certo para mim. O que pode para mim não pode para você. O que você gosta eu não gosto. Sim. Então não vai dar certo. Agora, quando a palavra de Deus é a regra, então não é a minha vontade nem a sua. Existe uma regra, é a Bíblia. Aí a coisa funciona. Então não basta ser cristão. Tem que ser cristão e ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Você entende que é isso que tem faltado nos dias de hoje? Para os seres humanos em geral, que estão em busca do individualismo, da liberdade, de que cada um faz o que quiser, é falta de buscar por um direcionamento que venha de Deus. É falta de referência. Veja que interessante. Ninguém nasce ateu. O ateísmo, ele surge como uma compreensão depois. Então você começa a seguir fulano, beltrano, não sei o que, e termina que não existe Deus. O ateísmo é uma anomalia no sistema, é uma coisa que você vai em busca de alcançar essa concepção ou essa percepção. Todas as pessoas nascem, na teologia a gente aprende que Deus tem atributos
comunicáveis e incomunicáveis. Tem coisas que Deus não comunica com a gente. Tipo, por exemplo, onipresença. Só ele é onipresente. Onipotência. Os homens, onipotência, onibenevolência, sei lá, onisciência, tal. É só Deus que é. Mas algumas coisas Deus compartilha. Por exemplo, amor, justiça. Você não precisa ser cristão para ter um senso de justiça. Se você descer aqui no prédio e encontrar um rapaz de 30 anos, sei lá, espancando uma senhora de 90, você vai fazer alguma coisa. Sim. Porque, cara, isso não tá certo. Você não precisa ser cristão. Sim. E da onde veio esse senso de justiça? Exatamente. Da onde foi do Big Bang? Não é. Entendeu? Foi, Então, pum, o senso de justiça. não é. Então, esse senso de justiça é compartilhado com a gente. Você pega uma comunidade indígena, ágrafa, eles não escrevem, eles não têm religião definida e tal. Mas lá, se o cara estuprar a criança, sabe que aquilo tá errado, né? ele vai se dar mal. Por quê? Existe um senso de justiça dentro de nós. Então, esse senso de justiça já é um rastro, já é uma impressão digital de Deus. Deus compartilha conosco. É a ideia da teologia do Imago Dei. Nós somos imagem e semelhança de Deus a partir dessa proposta, por exemplo. Por que alguém escolhe o ateísmo ou se vê ateu, na sua opinião? Assim? Como eu disse agora há pouco, o ateísmo, ninguém nasce ateu. Sim, Isso então se ele de repente, vou ser ateu, não creio. Ele vai ser convencido, existe um convencimento. Em Coríntios 4:4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da imagem de Cristo, o qual é a imagem de Deus, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quer dizer, essas pessoas, elas buscam artifícios, artimanhas para negar a Deus. Mal sabem elas, por exemplo, que muitos dos ateus, filosoficamente, que escreveram, que ditaram as regras do ateísmo atual, clamaram por Deus no leito de morte. Por exemplo, clamaram por Deus no leito de morte. Então, o ateísmo que nós conhecemos hoje, ele é através de uma lavagem cerebral, de uma construção intencional de linhas filosóficas e tal. Não queria citar aqui nomes, não é a minha ideia, mas ela não é natural. Não é natural. O natural é que a criancinha crê que existe o Papai do Céu. Esse é o natural. A gente falando de ateísmo e vendo tantas guerras, né, acontecendo, conflitos, né, acho que não tem como a gente não citar isso num momento como esse. Você acredita que essas guerras, elas têm início a partir do momento em que o ser humano vai perdendo a fé em algo maior, vai perdendo medo das consequências dos seus atos? É por ganância, é por falta de fé, é por tudo junto, eu acho que é por tudo junto, porque sempre você vai perceber que existem oligarquias, oligarcas, líderes, pessoas que têm fome de poder. Às vezes é dinheiro, às vezes é terra, às vezes é nome, às vezes é sempre alguma coisa. E não necessariamente somente essa guerra, mas todas as outras guerras. Isso somado com uma falta de cristianismo. E eu falo cristianismo porque as outras grandes guerras, eu não sei se essa guerra vai evoluir para uma guerra mundial. Tomara que não. Mas tem potencial para isso. Tem todos os ingredientes estão lá para que seja para que a coisa não termine assim tão rápido. Mas a nossa oração é que termine. E as outras grandes guerras, você percebe que grande parte das nações envolvidas são de maioria cristã. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque Jesus Cristo, vamos pegar, sabe, a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que um dos sinais da sua volta seriam guerras, rumores de guerras. Aí eu sou um líder e eu vou produzir exatamente isso. Quer dizer, é uma bobagem, é uma coisa que não dá para você pensar. Então, hoje, você pega, por exemplo, os países envolvidos da Europa, são de maioria cristã, pelo menos a ideologia sempre foi cristã. Mas há um divórcio entre o cristianismo nominal e a prática do cristianismo. Então, a nossa oração é
que a gente volte a praticar o cristianismo, e não apenas a falar do cristianismo, mas viver o que Jesus Cristo disse, né? Quando a gente vive o que Jesus Cristo disse, acabou todos esses problemas. Agora, nunca, em todas as outras guerras, as pessoas deixam Deus de lado e vamos lá, é a minha meta, é a minha missão, eu quero terra, eu quero nome, eu quero dinheiro, eu quero sua terra, eu quero ser o dominador, eu quero... Infelizmente. Então, eu acho que todas as guerras que têm um contexto mundial, como essa que a gente está vendo da Rússia, eu acho que elas juntas, elas somam o cenário que elas vão montando o cenário que está lá descrito em Mateus capítulo 24, da volta de Cristo. A gente fala, né, e tem visto, né, grandes conflitos, né, globais, mas eu entendo que essa guerra existe dentro de cada um de nós, né? Eu percebo que quanto mais a gente nega a palavra de Deus, mais a gente está em guerra com a gente mesmo. Eu acho que é por isso que a gente vê tantos conflitos das pessoas no mundo, né? Ali a gente vê tudo isso, mas é a falta do conhecimento, é aquilo de querer o poder. Ali a gente fala de grandes potências mundiais, mas de querer poder da sua própria vontade, de querer ter um posicionamento, né, a qualquer custo, né? Agora a minha palavra é que vale, a minha vontade é o que vale. Enquanto a gente, acho que estiver em guerra com Deus, com Jesus, com a palavra, o mundo vai estar em guerra. É assim, né? Que nascem os divórcios, é Sim. assim que nascem as brigas, é assim que nascem as discussões. A diferença é que quando uma pessoa se torna um mandatário supremo de uma nação, isso não vai terminar num divórcio, ou num rompimento de uma sociedade ou de uma amizade. Isso vai terminar numa guerra de um país contra o outro. Quanto maior, né, a sua influência, maior o estrago. Maior o estrago, mas né? sempre é a falta de cristianismo, a falta de você agir ou reagir como Cristo. Como você percebe a internet, as pessoas influentes, né, seja no mundo artístico, seja influente na palavra, que hoje em dia, né, a gente acaba podendo, né, transmitir isso a mais pessoas, esse poder de influência sendo utilizado para o bem ou para o mal, né, sendo destruindo, né, valores cristãos, destruindo valores familiares. Né? Se você pegar o Google e digitar Jesus, vai ter uma quantidade de resultados. Se você digitar porn, vai ter a enésima potência a mais. Eu acho que... Eu falo por mim também, tá? Porque eu acho que a igreja dormiu um pouco na questão de aproveitar a ferramenta chamada internet. Porque a igreja sempre foi assim. Vamos pensar na igreja no Brasil, tá? Eu não sei fora. Mas a igreja no Brasil primeiro demoniza alguma coisa. Aconteceu com o rádio, aconteceu com a televisão. Então, igreja, eu era da Assembleia de Deus, ter televisão era pecado. Hoje a Assembleia de Deus tem programa na televisão, entendeu? Então, primeiro a igreja demoniza, não, o 666, o www é o 666, esse negócio de internet, não sei o que e tudo mais. Perde o bonde e depois sai correndo atrás para tentar conseguir um lugar ao sol dentro dos meios, né? Então, eu acho que com a internet aconteceu a mesma coisa. Vai acontecer de novo com essa questão do metaverso, não sei o quê. Primeiro fala mal, depois não sei o quê. Então, infelizmente, historicamente é assim. Agora, eu acho que a internet é uma ferramenta fantástica para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Talvez eu esteja falando agora para uma pessoa que nunca foi a uma igreja evangélica e está conhecendo um pouquinho, né, do evangelho através da tua vida, da tua audiência. Então você se converteu e trouxe uma audiência gigantesca. Aliás, você perdeu o seguidor no começo? No começo perdi seguidor, perdi comentários, um monte de gente falando você vai perder cliente, você vai perder isso, tá perdendo amigo, tá perdendo tal, tudo. Você ia perder e tal. E daí eu perdi sim, só que eu segui firme, eu não tinha vontade de falar o que eu falava antes, não tinha vontade de postar o que eu postava antes. De ser o que era antes. De ser o que era antes, de produzir conteúdos com a antiga pessoa que eu era. E eu segui firme, falei, não importa, se der um comentário pra mim, tá bom, se não der nenhum, eu vou seguir, porque então, tá indo contra a natureza que eu sou agora, contra o que eu sou agora. Exatamente. E depois eu vi dando frutos, e hoje em dia cresceu perto do que
que eu cresci muito em termos de pessoas. De alcance, exatamente. Então, hoje, eu acho que a igreja, imagina se cada igreja, o pastor senta com os jovens e faz um podcast desse e cria. Não precisa ser com toda essa qualidade técnica e tudo mais, mas você tendo aí um celular, ou a câmera de um celular, uma pessoa para gravar, outras duas ali para produzir algum conteúdo, você vai alcançar pessoas. Então, eu também dormi nessa onda, né? Eu não peguei essa onda no começo. Então, infelizmente, a igreja tem esse comportamento. E a minha ideia, já que eu dormi nessa onda lá passada, as próximas eu não posso fazer a mesma coisa. Então, você falou do metaverso? Explica para o pessoal o que é exatamente. Não, eu também não sei tudo. Eu sei que é o próximo passo do Facebook. Eu sei que o dono do Facebook, agora se você vai lá no Facebook, rola lá no seu celular, vai estar escrito lá que é metaverso. E aí tá todo mundo falando que lá no metaverso vai ser diferente. E as coisas, então a gente não pode dormir. Quando entrou no TikTok, eu fui lá e entrei no TikTok, gero conteúdo. Você tá lá no TikTok? Tô, mas pequenininho ainda lá, tô 5 mil, 6 mil, sei lá, mas gerando conteúdo, respondendo perguntas, porque muito embora a plataforma lá seja uma dancinha, não sei o que lá, tudo bem, eu não combino um cara do meu tamanho fazendo uma dancinha lá no TikTok. Mas alguém vai estar lá. Tem gente lá com sede de Deus. Tem gente lá perguntando: isso aqui no hebraico, no grego, não sei o que. Não, deixa comigo, vem cá. Isso aqui no hebraico é assim, é shalom, não sei o que, e vai embora. Entendeu? Então, eu acho que a gente não pode perder mais bondes do que a gente já perdeu. Já bastou o rádio, já bastou a TV, já bastou a internet. Agora a gente pode ser relevante na internet. É o que você está fazendo aqui. Como você entende aquelas pessoas que, olha, eu quero alcançar o maior número, né, de pessoas para daí, sim, aproveitar desse número para falar da palavra de Deus. Porém, vou alcançar com aquela antiga personalidade. Vou alcançar, sei lá, cantando músicas do mundo, continuo postando coisas sensuais e entre um post e outro eu falo de Deus como uma tática de alcançar mais pessoas. Olha, eu lembro que tem um texto, eu sei do texto, que Paulo disse que eu me fiz de judeu para ganhar o judeu, de grego para ganhar o grego e tal. Só que na internet não é essa a pegada. Se você ficar postando foto de caras e bocas na internet, de decote, sem querer, querendo, não sei o que lá na internet, você vai cativar um público que curte esse tipo de vou chamar de conteúdo, que curte esse tipo de conteúdo. Mas quando você do nada chega lá, agora eu quero convidar você para um culto, não sei o que lá, primeiro, você está escandalizando. Porque o cara vai falar assim, peraí, essa aqui é da igreja? Essa aqui da caras e bocas é da igreja? É a convertida? Essa que é a cristã? Primeiro passo, você está gerando escândalo. Tá? Segundo, mesmo que seja uma estratégia, não vai funcionar. Porque na internet as pessoas são segmentadas, o conteúdo é segmentado. Um cara que me escuta, um cara que está lá no meu, sei lá, no meu Instagram, scrollando meu feed no Instagram, ele tá lá porque ele curte o conteúdo que eu gero. Se eu começar a fazer caras e bocas, eu automaticamente eu me desconecto desse cara. Entende? Então atenção, moças e rapazes, homens e mulheres, cristãos em geral. Se você tem uma estratégia de evangelismo, eu acho que a saída não é começar com caras e bocas e decotes, dancinhas e rebolando bumbum e não sei o que lá, para depois chamar o cara para um culto ou coisa que o valha. Não, porque esse cara não tá lá para isso. Ele tá te vendo por outras razões e não porque ele tá com sede de Deus. Sim. Então, gera o seu conteúdo. Você vai perder. Você não perdeu no começo? Perdi. Você vai perder. Depois que você perder, tá bom, vai estacionar. E se você continuar gerando conteúdo, depois vai aumentar. Só que esse aumento, aí sim, são pessoas que estão conectadas com o que você está falando. Porque você vai perceber que até suas publicidades vão mudar. Sim. Até seus convites de públicos vão mudar. A pessoa vai começar a te chamar para falar de coisas que tem a ver com o público com o qual você se conecta. Sim. E eu acho que é um zelo com a palavra de Deus também. Acho que quando você passa, né, a falar sobre a palavra de Deus, sobre o que ele tem feito na sua vida, a propagar essa palavra, você tem que ter um cuidado, você tem que ter um zelo. E quando você é realmente transformado, o seu comportamento se transforma realmente,
né? Automaticamente. Não dá nem vontade de postar coisas que vão tão, né, contra aquilo que você está falando. Eu vejo como envergonhar a palavra de Deus, envergonhar o evangelho. Você tem fotos no seu feed antigamente que você tem vergonha de postar de novo? Com certeza. Pronto. Eu apaguei um monte de coisa. Tem coisa Entendeu? que eu tenho nojo, é vergonha. As pessoas falam, ai, não precisa ter nojo, que passou. Eu tenho nojo. Eu sou enojada. Porque aquilo não conecta, não fala mais com você, não trata mais com você. Então o apóstolo Paulo fala que é o novo nascimento. E se eu falo para alguém, falo, olha, gente, isso aconteceu comigo, presta atenção, né? Vocês, não é porque eu quero julgar a outra pessoa, longe de mim querer julgar, mas é porque eu sinto essa diferença em mim, eu tenho essa percepção do que aconteceu realmente comigo. Então, se eu falo, é para a pessoa ter um alerta com relação a isso. Mas sabe por que as pessoas vão dizer que você está julgando? É porque isso só acontece, Karina, com quem nasceu de novo. E o novo nascimento é um milagre. O novo nascimento não vem porque você estuda. O novo nascimento não vem porque o cara começa a maratonar seu conteúdo aqui no podcast. O novo nascimento não vem porque você canta as músicas da igreja. O novo nascimento não vem porque o seu pai é crente. O novo nascimento é um milagre que Deus dá. Então, quando acontece esse milagre, aí a pessoa começa a ter nojo. Nojo, essa é a palavra. Aí a pessoa fala, não, isso aqui, eu não sou mais essa pessoa. Esquece isso aqui. Eu não falo mais isso, eu não frequento mais esses ambientes, eu não trato mais isso, não gosto mais disso. Eu vivo outra vida agora. Então, as coisas velhas, Coríntios 5, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quem entender isso vai utilizar. Você pega seu feed, vai lá e começa a deletar. Talvez Deus esteja usando esse papo nosso aqui para a pessoa que está ouvindo aqui, talvez fazer uma limpeza no seu feed. Quanta gente que eu seguia, até hoje, de vez em quando aparecem uns perfis assim, eu falo, gente, eu seguia Ainda isso. Ainda tô seguindo isso Deixa aqui. eu deletar. Porque... Deixar de seguir. Nossa, eu já deixei de seguir tanto. Diariamente eu vou deletando coisa ali. Eu falo, gente, isso aqui não tem nada a ver. E, por outro lado, começa a seguir tantos outros conteúdos e coisas que você fala, meu, tá aqui esse cara, tal. O dia que você me chamou, eu fui ver. Aí você estava me seguindo. Eu falei, nossa, que legal. Ela me achou, começou com... Então, é assim que funciona. Mas isso acontece com novas criaturas. Tem que ficar claro que a conversão é um milagre de Deus. E você entende, assim, porque eu tenho um livro seu que fala sobre a tentação, né? Vencendo as tentações. Isso, que é importante as pessoas saberem que tentações vão vir diariamente, seja de um jeito ou de outro. Eu falo que ontem, no meu Instagram mesmo, eu estava vendo uma pessoa que estava numa live e fica aquelas bolinhas em cima de todo mundo que está ao vivo, né? Eu, sem querer, acabou aquela live e já veio a seguinte, me apareceu um perfil pornográfico, que eu não sigo, eu nem sei como que pode aparecer aquilo, de 4 mulheres fazendo striptease ali, ao vivo, na minha bolinha. Eu falei, que é falou, isso? Misericórdia, sai daqui. Sai daqui. Só que eu não consigo tirar, aquele pessoal tá ali ao vivo direto. Olha, isso está num perfil de alguém de uma menor de idade, de alguém que não tá com essa visão minha que, tipo, não vou abrir essa bolinha piscante antigamente, aqui, né? Antigamente, então, por exemplo, agora que eu já contei minha conversão, como é que foi, vocês sabem que eu não era da igreja, a primeira vez que fui na igreja eu tinha 18 anos, mas quando eu tinha conteúdo, acesso à pornografia da minha época, era com revista, não existia internet. Então dava uma mão de obra, porque você não podia comprar a revista que você era menor. Tinha que esconder depois. Não, você tinha que esconder, ir pro banheiro, não sei o que, tal. Hoje a criança pega esse celular aqui e vê o que ele quiser de graça em segundos na internet. Então, o que precisa... Por exemplo, uma outra pauta, né? Quanto tempo de tela o pai e a mãe devem liberar para os filhos que são, sei lá, 3, 4 anos? Porque hoje as crianças consomem pornografia no celular comprado pelos pais. Infelizmente. Então, o cuidado, eu falo que é uma escolha, né? Então, a gente, quando é convertido, quando a gente quer realmente... Quando a gente tem a consciência dessa nova vida, a gente tem que fazer escolhas diárias. Não é assim, puf, agora tá, eu mudei, eu tenho um entendimento, mas é uma escolha do que falar, do que não falar, de que conteúdos você vai seguir, com quais pessoas você vai andar. Porque agora você é vitrine, tá? Então. Agora você é vitrine, então as pessoas vão olhar para você,
Olha, não sei. É uma responsabilidade. É igual você disse, eu tô lá, né? Nossa, eu nem sabia que eu segui isso aqui, vou deixar de seguir. Com certeza as pessoas vão lá, vão ver quem a Karina segue. Não, eu levei até um susto que a hora que eu entrei nesse negócio, sem querer, que saiu de um pro outro, que deu, Karina entrou, eu falei, gente, vão ver que eu entrei nesse porcaria. Vão dar um print. Daqui a pouco, a Karina tá aqui curtindo a nossa live. Olha que horror! Juro que eu fiquei, falo, tomara que ninguém tenha dado um print disso. Olha que situação. Só que você imagina aquela pessoa que não está firme na fé, aquilo vai passando. Então tem que vigiar, né? Tem que vigiar. E o detalhe... Como é esse livro, aliás? Que dicas que você dá? Esse livro eu falo sobre... Chama Vencendo as Tentações. Eu falo sobre gatilhos, né? Porque o pecado, vamos pensar igual você está falando aqui, de coisas sensuais ou pornográficas e tudo mais. Esse tipo de pecado, ele exige um certo padrão. Então, por exemplo, para a pessoa, o cara que é casado, o filho que é solteiro, a menina, tal, tem muita menina, por exemplo, envolvida com pornografia ultimamente. Aí, esse tipo de conteúdo, você não pode consumir lá na mesa do escritório. Ele exige um padrão. Você tem que estar no quarto, no banheiro, num lugar solitário e tal. Então, o que eu dou? Que dica que eu dei nesse livro? Às vezes, você não é... Ninguém é forte o bastante, sabe? Para falar assim, eu sou perfeito. Não tem essa pessoa. Então, o que você faz? Você evita, você quebra esses gatilhos. Então, por exemplo, às vezes é 1 hora no dia que você acessa. Então, você faz um compromisso para aquele momento no dia, para você mesmo frustrar a possibilidade de você cair. Isso acontece com droga-adição, com pornografia. Às vezes é um cômodo da casa. Então, você vai lá e, sei lá, tira o computador do quarto, então, tira a internet, cancela, sei lá o quê. Mas se você estragar, né, frustrar esse gatilho, o tiro não vai sair. Se o tiro não sair, você não cai. Então a ideia do livro é mais ou menos nesse caminho aí. Como você ter vitória sobre tentações. E você entende que por trás de tudo isso tem um mundo espiritual. Claro. Que está ali trabalhando para que você não saia da Obviamente, tentação, assim, né? Ó, o mundo... Porque tem gente que acha, não estou vendo, isso daí é tudo besteira, né? Karina, e é muito forte. O diabo sabe o que... Vou falar aqui coisas espirituais, né? O diabo sabe o que na velha dieta era seu prato predileto. Então, todo mundo tem uma gama de pecados, mas você tem o seu pecado de estimação, por assim dizer. Aquele que você sempre alheia e tal. Então, o diabo sabe isso daí. Essa rotina não vai... Essa é a sua rotina. E quando você se converte, aquele prato na nossa nova dieta não pode mais. Então, isso aqui não pode mais. Então, aquilo que antes você, gastava tempo, dinheiro, não sei o que lá, agora o diabo vai te dar de graça. Agora vem de bandeja na sua mão, entendeu? O que, se eu não reconhecer que isso é uma artimanha de Satanás, obviamente que é. Entendeu? Então, existe um pano de fundo espiritual por trás? Existe, porque aquilo que antigamente você pagava para fazer errado, agora é de graça. Agora você está recebendo para fazer. Agora, o que é difícil? Não, agora vem facinho, moleza na sua mão. Meu Deus, se fosse outra época. Isso acontece com sexo, isso acontece com drogas, isso acontece com bebida, isso acontece com o que for. O que for, entendeu? Então, as coisas começam a ficar mais fáceis. Satanás, ele trabalha nesses detalhes, nessas sutilezas, né? E por isso a gente tem que estar sempre em alerta máximo. Não, isso aqui não. Obrigado, Deus abençoe, não faz mais parte de mim, tira, exclui a página, sai do perfil, termina a amizade, bloqueia a pessoa, não passa mais naquela rua, faz qualquer negócio, mas se mantenha de pé. Lembrando, né, que é o processo de santificação, né? É esse que a gente fala, a gente está no processo de santificação. E algumas pessoas ainda que não têm o conhecimento não entendem. Falam, mas vou virar santa, vou ser santo. Eu gostaria que você explicasse esse processo. O processo de santificação, ele começa no day after da conversão. Então você... Porque não há conversão sem transformação, gente. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Não é só você mergulhar nas águas, dar um mergulhinho, você faz na sua piscina de casa. E você faz assim, acabou, virou. Tô pronta. Entendeu? Então, não. No day after da conversão, você começa o processo de santificação. E esse processo de santificação envolve você dizer sim e não na vida, em coisas onde antes o sim era o contrário do não e o não era o contrário do sim. Então agora você precisa de Bíblia,
sabe? Quanto mais conhecimento bíblico, mais você vai conhecer. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Você precisa de bons amigos. Agora mesmo eu falava sobre boas amizades na igreja. Você precisa ter pessoas de confiança, com quem você pode se abrir, com quem você pode falar. Talvez pessoas vindas das drogas, ou do cigarro, da bebida, ou do sexo, ou de qualquer tipo de vício, ou de qualquer tipo de pecado, ou de, sei lá, homossexualismo, não importa. Se você tiver pessoas de Deus com quem você pode se abrir, a Bíblia diz que um carrega a carga do outro. O cordão de 3 pontas não se quebra facilmente. Então você está cercado de oração, de Bíblia, e mesmo assim é pouco, vamos lá, mais. Então, amizades, liderança. Pastor, estou passando por isso. Cara, meu pastor, pelo amor de Deus, eu não ia estar aqui sentado com você se não fosse meu pastor. Sabe? No começo, eu não fui lá perguntar para ele, pastor, como é que namora? E agora? Porque é assim que funciona. É desse jeito que funciona. Então, na nova vida em Cristo, as tentações fazem parte e a santificação também tem de fazer parte. E a santificação é uma decisão pessoal. Não tem mágica, não tem pirlim pim-pim, não. É uma decisão pessoal. Pastor, mas para mim é muito difícil, porque eu quero não sei o que lá. Quem faz o que quer é adolescente. Adulto faz o que precisa fazer. Crente maduro faz o que precisa ser feito e deixa de fazer o que tem de deixar de fazer e pronto. Sim, é igual, né? Uma mãe, eu não tô com vontade de dar de mamar pro filho hoje, não vou dar. Que mãe que faz isso? Uma mãe Você não tem essa escolha. Que não tem responsabilidade, né? Então a gente tem responsabilidades como cristãos também, né? E nessas responsabilidades é que você... você cresce, que você... E outra, que as pessoas enxergam Cristo. Você pode saber, tá? Você perdeu seguidores, perdeu, no começo perdeu, beleza. Mas algumas pessoas, olhando para essas atitudes suas, falaram, eu preciso fazer isso no meu perfil também. Eu também preciso dar esse passo. Eu também preciso servir a Jesus desse jeito. E é possível servir a Jesus, inclusive, com as suas redes sociais. E detalhe, né? Que às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho grandes pecados, eu não sou viciada em nada, eu não consumo pornografia, então... Para mim tá fácil o processo de santificação. Só que sempre vai haver algo para a gente se moldar, né? Seja aquela pessoa que fala demais, ou que julga demais, ou que, né, tem que ter um domínio próprio em alguma área. Então, não existe isso. Tem pecados maiores ou menores. A gente sempre vai ter o que ser restaurado, o que vai ser modificado. Todo pecado é difícil de ser vencido quando ele é seu. Exato. Todo pecado ele é difícil de ser vencido se ele é seu pecado. Exato. Então, pode ser que eu, por exemplo, nunca experimentei drogas. Eu também não. Então, nunca experimentei drogas. Então, para mim, pode ser de boa falar sobre drogas. E aí tem gente do outro lado que tá suando porque não quer mais usar maconha, porque não quer mais usar não sei o que e tal. E esse é o seu. Mas eu também tenho as minhas lutas e minhas batalhas para vencer, que não é a droga. Mas cada pecado é difícil de ser vencido quando ele é o seu pecado. Mas ele precisa ser tratado de frente. Esse é um inimigo que precisa ser vencido. E às vezes é aquela vaidade, aquela vontade de postar aquela fotinho para mostrar que o corpo tá bonito. Isso daí, gente, é um pecado, é a vaidade, é o ego, né? Eu quero mostrar que, olha, hoje comprei uma lancha maravilhosa, ostentação. Ostentação nada mais é do que você ficar alimentando o seu ego, né? Querer mostrar tudo que você tem. Sabe? Não é errado você ter coisas, você conquistar coisas, mas quando há essa intenção por trás, tudo tem uma intenção, né? Exatamente. Então... E a gente, olha, eu acho que você pode falar disso mais que eu, porque você vem do meio artístico, do meio de celebridades conhecidos no Brasil, fora do Brasil. Muitos são vazios de Deus, entendeu? A lancha tá lá, o mar é azul, o Caribe, não sei o que lá, mas não consegue dormir à noite. Tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para rir, remédio para dormir, remédio para se emocionar, para conter a emoção, vive à base de remédio. Então, a ideia é vencer o pecado todo dia. Esse é o nosso desafio diário. E não tem aquele que, sabe, o santarrão, o perfeito. A santidade é uma busca contínua. Nessa busca, a gente vai falhar,
algumas vezes a gente vai falhar, algumas vezes... E aí a Bíblia diz que nós temos esse tesouro, Karine, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não nossa. Entendeu? A gente está sempre ali, Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, me ajuda. Falei o que não devia, fiz o que não devia, fui, pensei e tal. Então, a santificação é um processo que começa quando a gente conhece a Cristo e termina quando a gente para de respirar aqui e acorda nos braços do Pai. Você teve algum momento que você se sentiu mais afastado depois da sua conversão? Que você repensou a tua escolha? Não, eu nunca me afastei. Eu nunca me desviei. Nunca saí da presença de Deus. Eu já tive crises, tipo assim, sei lá, ministeriais, sabe? Não sei se você já... Tipo, o que Deus quer de mim? Sim, quero mais, mas aonde? Vai ser usada de que forma? Eu vou fazer como agora? E amanhã? E o que eu faço com isso? Eu pergunto isso todo dia ainda. Falo, eu tô fazendo tanta coisa, mas eu quero mais. Será que é isso? Será que é por outro lado? Me mostra, me revela, e faço jejum e ajoelho. É isso aí. Então, esse tipo de crise, às vezes, a gente tem. Porque, tipo assim, você pensa num projeto, aí você fala, será que é isso mesmo que Deus quer? Será que vai funcionar? Sim. Será que não vai? Você fazia jejum nessas épocas, assim? Claro, você acredita que isso tenha realmente, que aguça o teu lado espiritual no jejum? Acredito. Né? A igreja, historicamente falando, né, eu gosto muito da história da igreja. Na história da igreja, a igreja jejuava toda quarta-feira. Você pega, por exemplo, lá no Didaquê, sei lá, o pessoal do segundo século, primeiro, segundo século. Tinha um porquê de ser nesse dia? Tem um dia melhor para se jejuar, na sua opinião, ou não? Não tem. Eu prefiro jejuar quarta-feira, porque historicamente é assim que a igreja bíblica jejuava. Mas não é porque não é nada místico, não. Porque final de semana você quer comer uma pizza. Mas final de semana de pastor é uma luta. Para jejuar não é fácil, entendeu? O domingo do pastor é uma luta. Então ontem, domingo agora, por exemplo, eu preguei de manhã na minha igreja, sou pastor lá em Campinas. E aí eu preguei de manhã numa igreja e à noite em outra igreja em São Paulo. Então é tudo muito corrido e tal. Mas eu prefiro jejuar na quarta-feira. E eu acredito, sim, que o jejum nos fortalece espiritualmente. Porque o jejum, para mim, é assim, ó. Ninguém consegue viver sem comer e sem beber. Ninguém consegue viver. Você consegue viver horas ou dias. Né? Você não vai ficar 2 meses sem... Não dá. Por quê? Porque a comida é essencial. A bebida é essencial. A hidratação é essencial. Quando você deixa de comer e beber por um período, você está dizendo para o seu corpo o seguinte: eu sei que você é essencial. Comida, eu sei que você é essencial. Só que mais essencial do que você é meu relacionamento com Deus. Então você se abdica de coisas que são essenciais, eu concordo, mas para ter o seu momento com Deus. E isso sim é essencial. Cara, isso dá uma força. Isso te dá uma força. E naquele dia para vencer a tentação, tem algo, para vencer qualquer coisa que vier pela frente. Entendeu? Você queria falar do... se naquele dia você faz uma oração diferente, ou você fica mais tempo ali. Não, você fica mais tempo, você ora mais tempo e lê mais, né? Porque eu gosto de jejuar com tempo, assim, no meio do trabalho, não sei o quê. Não é. Você não está dedicando aquele tempo, né? É complicado, mas quando você tira um tempo para leitura, para devoção, para louvar a Deus, para oração, eu canto muito ruim, mas Deus recebe. Então, nesse momento, eu vou louvar a Deus, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou chorar, Sua eu vou esposa ler a também Bíblia. Recebe. Na casa ela está ouvindo. Ela, porque fazer o quê, né? Ela não tem muita escolha. Né? Mas eu acho que vem muita força espiritualmente desse tempo com Deus, do jejum, da oração. Você já teve revelações proféticas, assim, na sua vida? Ou é algo que você quer e que ainda não tem? Tem algum dom, alguma habilidade, assim, que você gostaria de ter e não tem? Eu acho assim, eu já profetizei algumas vezes, poucas vezes, né? Mas e Deus já me usou em curas, de verdade, curas de a pessoa aleijada andar, por exemplo, uma vez. Isso sem você querer, só você numa oração, sem eu saber, sem você saber que isso ia acontecer. Sem eu saber. Tinha uma mulher, ela chamava Clementina, e ela nunca tinha andado. E ela tinha Clementina tinha uns 40 e poucos anos, né? E ela era muda e aleijada.
E um dia eu comecei a fazer uma visita numa família muito pobre, lá no Mato Grosso. Morava numa casinha de madeira que eu tinha de abaixar assim para entrar. Se bem que eu também sou alto, mas aqui a casa era baixa mesmo. E aí, algumas vezes a gente ia lá. Então um dia eu senti de orar por ela. Eu era solteiro. Eu senti de orar por ela. A gente estava num grupo de visita de uns 5, 6 pessoas. E quando eu abaixei e coloquei ela, tinha uma perna sequinha, magrinha assim. E aí, quando eu coloquei a mão na perna dela para orar, estralou a perna dela. Estralou. Tá, eu senti. E percebi que ela sentiu, né? Aí eu parei a oração, tá, fui embora. Ela começou a andar depois. Depois disso, na próxima vez que eu fiz a visita, ela tava andando dentro de casa. E aí foi assim, o pessoal foi pra igreja. Teve um rapaz uma vez que na hora ele foi pescar e o anzol entrou dentro do olho dele, cara. Ele puxou, o anzol entrou dentro do olho dele e vazou. Tem um gelzinho que a gente tem no olho. E aí ele ficou cego, ele perdeu uma visão. Esse cara voltou a enxergar uma vez que a gente foi lá orar. Ele já ia pôr olho de vidro, não sei o que e tal. Então essas coisas eu já vi, né, Deus fazendo, né? Isso não tem nada a ver com a minha santidade nem nada, pelo amor de Deus. Isso tem a ver com Deus, propósitos de Deus, mas que eu já vi acontecer, né? Mas assim, coisas, será que eu tinha vontade que Deus... Eu nunca tive essa vontade Sonhos, de ser... alguma coisa que você já teve. Sonho não, mas e profecia assim poucas vezes, talvez umas 3 vezes na minha vida. E Deus me deu uma palavra que era para alguém, sabe? Você já recebeu? Você sabe como que é? Você tem que falar aquilo para aquela pessoa. Sim, você tem que falar. Não sei nem porquê, mas eu tenho que falar. Aí eu chego assim, ó, irmão. Eu, sei lá, eu tava orando, tal, Deus colocou você na minha oração, comecei a orar pelo irmão. Já aconteceu e isso. E assim, você já fala. Eu tava orando e abri a Bíblia e eu vi na Bíblia o portão da casa daquela pessoa e me veio tudo que eu tinha que falar. A história parecia que eu tava entrando naquele portão. Liguei pra pessoa. Falei, olha, a pessoa era crente? Não sei se não, mas a pessoa agora está convertida. Ela falou, então, não sei se você acredita no que eu estou falando, pode ser que não, mas eu sei que eu estava hoje de manhã orando e me veio a sua imagem, veio o seu portão, não sei se você está passando por algum momento, e comecei a falar. Tudo que Deus tinha enchido o seu coração. Ele começou a chorar e tal, e hoje em dia ele até trabalha comigo nas coisas dos meus salmos. Que legal, que legal. E a esposa dele já era cristã e já tinha também, já estava em oração. Então, esse tipo de coisas já aconteceu, mas não é frequente, não. Minha pegada é mais estudo e tudo mais. Você estava comentando da questão de tentação e tal, você falou da bebida, das drogas. Como você enxerga a questão da bebida alcoólica? Porque muitos falam, mas pode beber, já que Jesus fez o milagre, né, de transformar algo em vinho. Outros falam, não, o ideal do cristão realmente é não beber nada. O ruim é embriagar-se. Qual é a tua visão com relação a isso? A Bíblia, ela tem uma palavra grega para suco de uva e outra para vinho alcoólico. Eu falo alcoólico, na época, claro que não tem adição de álcool, mas ele é fermentado. Embriagante, vamos pensar assim. Na Bíblia, os judeus bebiam vinho. Jesus bebeu vinho. E não exatamente suco de uva. E eu sei disso por conta de Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, Jesus disse, veio João Batista que não comia nem bebia, e vocês dizem, tem demônio. Vem o Filho de Deus, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis é um beberrão, um comelão e beberrão, lá bebedor de vinho. Então Jesus disse que as pessoas chamavam ele de bebedor de vinho. Isso não faz sentido se fosse suco de uva, porque não seria um xingamento, né? Não é, você fica aí tomando suco. Não funciona. Sim. Então eu tenho essa consciência. Eu acho que não é pecado a pessoa tomar, sei lá, um cálice de vinho uma vez por sei lá que frequência na vida, mas eu pessoalmente sou abstêmio. Desde quando eu me converti, parei de beber e nunca mais bebi. Nunca fiz um voto, não é um voto nem nada disso. Se for para salvar sua mãe da forca, você toma esse copo de vinho? Tomo, não tem problema. Eu não tenho esse problema. Mas eu não bebo. E eu não consigo proibir
biblicamente, uma pessoa de tomar um copo de vinho, pelo amor de Deus. Sim. Entendeu? Então, biblicamente, a pessoa tem essa liberdade. Agora, a embriaguez na Bíblia é um problema. Ficaram de fora os bêbados. Porque a gente vê muito, né? Falando, mais uma vez, o vinho envergonha o homem. E quando você fala, né? Uma taça de vinho, de vez em quando. A gente vê quando é difícil, né? A gente manter o domínio próprio. Quanto é difícil as pessoas, às vezes, se manterem só na primeira taça. Só na primeira taça. E para muitos, uma taça já é suficiente para ela começar a falar besteira, para ela ter vontade de acessar uma pornografia, para ela tratar mal o marido ou a mulher, para ela se envergonhar. Então, assim, eu não posso, né? Eu não tenho documento bíblico para dizer assim, bebeu, tá condenado. Então Deus vai tratar com você de forma diferente, porque você no céu tem bafômetro, não sei o que lá. Não. Mas eu sobretudo para pessoas que vieram da experiência com a bebida, talvez não seja uma boa ideia nem uma taça. Como eu vivo assim, né? Eu não, aqui tem bebida, tá bom, mas eu não quero. Não, pastor, mas não é pecado, não, eu não tô teologando se não é pecado. Eu não quero, não faz parte para mim. Mas eu sei entender que se você quiser tomar um vinho aqui agora, para mim tá tudo bem, você é minha irmã em Cristo, não vou me escandalizar por causa disso. Eu também não bebo, não. Né? Podemos brindar com água. Com água tudo mesmo, bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, um suquinho geladinho. Vamos de água mesmo. Mas você bebia muito antes? Não. Não, também bebia uma taça de vez em quando. Mas depois que eu me converti, também parou. Parei de geral. Mas eu parei também, mas não parei porque na época eu entendia que era pecado. Depois eu fui vendo na Bíblia que não tem vinho na Bíblia, vinho, pessoal. Lá na Bíblia tem vinho de verdade. Agora, para mim, eu prefiro não beber. Deixa eu te perguntar mais uma coisa também. Tem várias, mas deixa eu seguir uma ordem aqui de raciocínio. Eu ia te perguntar. Estava na ponta da língua. Esqueceu? Se esqueceu, foi um livramento. Ai, não! Não era nada assim tão complicado. Vamos lá. Você ganhou muitos seguidores e ficou bastante conhecido aí no período da pandemia também, por questão de um episódio na rádio, né, de um debate polêmico sobre homossexualismo e o que está na Bíblia, né? E você foi, assim, muito aplaudido pela forma com que você levou a conversa, com respeito, com cuidado, mas também defendendo o teu ponto de vista com relação a isso. Eu gostaria que você falasse, porque eu falo hoje em dia, o mundo pode falar sobre tudo, por que a gente não pode falar o que a gente realmente pensa e o que a gente está de acordo com? Foi o debate com a Alana Holder, você assistiu? Isso, assisti, todinho. Foi um debate que eu quis ali, por respeito a ela, manter uma posição muito amistosa. Sabe por quê, Karina? Porque assim, imagina que você tem um vício, qualquer tipo, um comportamento, uma questão comportamental, que eu condeno, ou a Bíblia condena e tal, e a gente vem conversar. Então você já vem diminuída, entendeu? Quando ela chegou no estúdio, antes de começarmos o programa, eu tenho um escritório que fica no 5º andar. Então eu trabalho no mesmo prédio. Eu só subo, faço o programa e volto para o meu trabalho. Então, para mim, tá muito fácil. Então, eu já estava lá. Aí, quando ela chegou com a esposa e tal. Mas pensa numa pessoa que veio assim, pisando em ovos. Porque, tipo, ela tá no quartel-general de quem pensa contrário dela, né? Sim. Quem não sabe quem é a Alana, eu acho que você poderia explicar. A Alana Holder foi uma missionária muito importante na igreja evangélica na década de 90, uma pregadora e tal. E ela era conhecida como missionária Alana Holder. E depois ela tinha um testemunho que ela era ex-lésbica e tal, se casou, teve filho e tal. E depois ela voltou para o lesbianismo, né? Então hoje ela é uma pastora. Ela se apresenta como pastora evangélica, lésbica, tem uma igreja
e ela é casada com outra mulher, que é essa mulher com quem ela... Qualquer pessoa pode abrir uma igreja e colocar como igreja evangélica? Como que funciona Artigo isso? 5º da Constituição, qualquer pessoa. É? Qualquer pessoa. E aí, quando elas... Independente se segue o evangelho mesmo ou não? É, porque não tem um órgão regulador teológico, né? É fé, qualquer pessoa de qualquer religião, inclusive, não só evangélica. Você pode crer no que você quiser, o Estado é laico. E escrever igreja evangélica. Não, a evangélica... Geralmente, quando a pessoa escreve lá igreja evangélica, porque tem a ver com a Bíblia. Então, ela entende que a crença dela é oriunda da Bíblia. E aí foi nesse ponto que eu tratei no debate. Porque aí, quando elas chegaram, ela estava muito arredia ali, com medo, eu quebrei o gelo. Falei assim, Lana, bom, você deve estar me reconhecendo do banner, porque foi feito um banner que bombou, tal, tudo mais. Falei, você deve estar... Eu sou o pastor César Cavalcante, quero te dar bem-vindo aqui. Eu quero dizer para você que você vai ser tratado com todo respeito. Cara, eu não concordo com nada do que você fala. Porém, eu quero te deixar em paz de que você vai ser amplamente respeitada nesse debate. E a esposa dela, falou assim, olha, nossa, pastor, quero agradecer, porque assim, a gente nem aceita muito de negócio de debate e tal, porque a gente é rechaçado, então a gente já chega tal, para apanhar e tal. Eu falei, não, fica tranquila, você vai ter voz, eu vou debater com você, então não concordo com as coisas, não sei o que você vai falar, mas se você vai defender que a Bíblia apoia, eu vou ser contra, mas isso não é pessoal. Ela agradeceu, falou assim para mim, a gente pode orar antes? Eu falei, podemos. Aí demos a mão, todo mundo lá, ninguém sabe disso, mas acho que eu nunca falei desse debate para ninguém. Essa parte vez. Não mostrou, estava em off. Não, eu nunca falei desse debate para ninguém. Os bastidores do debate. Tá sendo a primeira vez, porque estourou, né? Bombou na internet inteira e tal. Eu mesmo mandei esse link para um monte de gente. Aí, rapidamente, deu 1 milhão lá e tal. E aí eu falei assim, aí ela sugeriu orarmos, né? E eu falei, então, tá bom, pode orar. Ela orou, tal, não sei o quê. E aí fomos pro debate. E no debate, eu quis não ser pessoal. Aliás, você que assistiu, eu acho que eu consegui. Eu não quis ser um implacável, nem nada disso. Mas a ideia dela é uma furada, biblicamente falando. Então, ela ia falando, peraí, qual que é o texto? Ah, não tem texto. Mas isso aí na Bíblia, não sei o que, não. Qual apresenta? Não tem. Então, eu acho que ficou claro para quem acompanhou o debate, cara, você não tem noção da quantidade. Para algumas coisas falava que tinha um subtexto, que tinha que tal, e outras não tinham. Não tinha. Se aqui tem, como que ali não tem? Exatamente. Então, agora, você não tem noção da quantidade de pessoas que são homossexuais e que me procuraram dizendo, pastor, eu nunca vi isso na Bíblia, eu não sabia e tal. E aí eu comecei a ajudar. Pastores ex-homossexuais começaram a me procurar e eu comecei a indicar pessoas, enfim, até hoje esse assunto ferve e, assim, Deus deu muita graça, porque eu acho que o nome de Cristo foi glorificado nesse debate, sobretudo quando ela fala, mas Deus, Deus ama a gente como a gente é, não sei o quê. Logo no começo eu falei assim, Lana, se Deus ama a gente como a gente é, não precisa do evangelho. Deus não ama a gente como a gente é. Deus tem um projeto para transformar a nossa vida. Porque se Deus te ama do jeito que você é, pronto. Ninguém precisa mudar em nada. Não precisa de batismo, igreja, ceia, transformação, santificação. Você está... tudo bem. Então, foi muito assim. E eu sempre tentando trazer a Bíblia, o Evangelho. Eu acho que Cristo foi glorificado. Sabe por quê, Karina? Porque assim, as pessoas, elas atacam pessoas. E não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Se você está errado em alguma questão, eu não tenho que atacar a sua pessoa, entendeu? Eu estudei apologética um dos primeiros cursos que eu fiz, final da década de 90, e o meu professor, pastor Nathaniel Rinaldi, ele falou sobre como fazer apologética e defesa da fé. Como fazer apologética com amor. Ou seja, não é para você ver uma pessoa que pensa igual você troca de calçada. Não, pelo contrário. Essa pessoa precisa ser amada, essa pessoa precisa ser recebida, só que ela tem que entender. Eu acho que, por exemplo, no debate eu fui contundente na questão Bíblia. Opa, você não vai... A Bíblia que Bíblia é essa que você está lendo? Não, porque no contexto... Mostra o texto. Ah, não tem, então. Não tem. E aí, no fim do debate, eu falei para ela, olha, antigamente você falava isso, agora você está falando essa. Aonde era mentira? Lá ou aqui? Então, acho que ficou claro. Fui contundente.
mas fui extremamente respeitador, porque eu acho que essa deve ser, sabe, esse deve ser o comportamento do cristão. Uhum. O nosso debate não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Então, eu acho que é por aí que a gente deve caminhar. Você entende que é por isso que muitas pessoas se afastam do cristianismo para poder viver as suas vidas sem essa cobrança, sem precisar mudar os próprios hábitos? Acabam procurando outras religiões, outras doutrinas, onde elas não são cobradas de serem mudadas e transformadas? Deus é exigente. Deus é exigente. O evangelho é exigente. E ele não é exigente porque ele exige muito. Ele é exigente porque ele exige tudo. Cara, é tudo. Ou você entrega tudo, ou então não precisa. Deus, ele não está disputando um lugar no pódio. Entende? Se Deus está lá em terceiro, mas querendo ser segundo, querendo ser primeiro. Não. Ou ele é o Senhor, ou ele não está no pódio. Entendeu? Então Deus é radical. Com Deus é radical. Então, isso tem que fazer sentido para o cristão. Se não faz sentido para você, tá bom, então vai procurar outra fé, outra coisa. Mas o cristianismo, Deus exige tudo. Porque Deus entregou tudo, ele entregou seu filho. Imagina. Um pai que entregou o filho único por um propósito não está de brincadeira. Você entregou seu único filho por um propósito. Você não está para brincadeira. Você, ou é tudo, ou é nada. Entende? Então, o cristianismo é exigente mesmo. Ah, pastor, eu não me decidi ainda porque exige demais. Exige mesmo. Vai pensando aí, pensa direito. Porque se você der esse passo, é tudo. Deus quer tudo. Você inteiro, sua família inteira, sua cabeça, sua mente, seu corpo, seu dinheiro, seu tempo, seus dons, seus talentos, tudo. Tudo. Porque para te conquistar, porque para salvar a sua alma, ele entregou tudo. Então, a gente tem que entender que esse é o chamado do cristão. Isso é o que assusta aqueles, né, que não querem largar os... Porque eles querem vir por prestações, né, Karina? Tem aquele pessoal que é simpatizante. E geralmente esse pessoal que é simpatizante... O pessoal tem medo de abrir a Bíblia até, de ver o que está lá, né? Deixa melhor nem ler para não ver. Esse pessoal que é simpatizante, geralmente é o pessoal que nunca se resolve, entendeu? É o pessoal... Se você vai pregar para alguém, tipo, eu vou falar por mim. Eu vou pregar para um cara. O cara tá lá... Não, porque comigo eu não concordo. Porque é desses que eu gosto. Agora, você vai pregar para um cara. Não, eu sei, eu concordo, não sei o quê. Só que então, você vê na prática... Então por que você não vive, caramba? Não, mas eu sei. Esses não vêm. Esses não vêm. São o pessoal de cima do muro, entendeu? Eles estão conformados com aquilo, né? E acham que estão vivendo a verdade, O pessoal que não se decide, tá? Pensa assim, para Deus, quem não se decide já tomou sua decisão. É assim. Já está fora, né? Exato. Porque Maranata, você não se decide, não. Então a sua decisão já foi essa. Já está decidido. Então, é a hora. Se você está ouvindo esse podcast agora, cara, qual é a tua decisão? Você já se entregou a Jesus de verdade? Sabe? Pastor, mas então falta um passo. Tem gente que nem sabe o que é se entregar a Jesus de verdade. Eu acho importante você falar. A pessoa acha, eu já aceito Jesus. Eu já sei que ele existe, que ele morreu por nós, já aceitei Jesus. Acho que é só aceitar que... Filosoficamente. Então, vamos lá. Aceitar Jesus. Então, vamos lá. Presta atenção. Você abre a Bíblia e você não vê uma pessoa tendo um hiato entre a sua conversão e o seu batismo maior do que 3 dias, que foi o apóstolo Paulo. O resto, a pessoa se converte agora e se batiza agora. Entendeu? Aí hoje você vê na igreja, a pessoa, tô na igreja. Uma vez, eu tenho um programa de rádio de respostas, perguntas e respostas. A mulher ligou, pastor, sabe, eu ainda não me batizei, eu sou nova convertida, e eu tô com uma pergunta assim. Mas eu sou macaco velho, né? 20 anos fazendo a mesma coisa. Eu falei assim, essa pergunta... Eu falei, irmã, você está dizendo que você é nova convertida. Quantos anos você tem de crente? Quanto tempo você tem de crente? Não, eu sou nova convertida, eu tenho 3 anos e meio e tal, não sei o que lá. Nova? Eu falei, filha, com 3 anos e meio, Pedro já era apóstolo. Você tá de brincadeira? Você tá entendendo? 3 anos e meio e achando que é nova convertida. Então, não, você não é nova convertida, você já é macaco velho de igreja, você já tá lá sabendo de tudo. Falta você dar um passo. Então, o que é se converter de verdade?
Dê o passo nominalmente, primeiro, claro, nominalmente, que todo mundo tem que saber, no seu Facebook, no seu Instagram, na sua empresa, na sua família, na sua casa, seus amigos, seus inimigos. Todo mundo tem que saber que você é cristão. Cristianismo não é questão de foro íntimo, é questão de praça pública. É de chegar e falar, eu sou crente agora. É como eu falei pro meu pai quando eu cheguei lá, falei, pai, o pastor perguntou quem queria ser crente, eu falei, eu. E agora? E aí? O senhor vai me expulsar de casa? Não vai? Vai ser como? Porque eu sou crente agora. Tô porque daí vier. Então, isso é o primeiro ponto. Você tem que ser cristão de verdade. Assumir o cristianismo. E depois, aí entra aquilo que a gente falou da santificação. Viver como cristão. E aí, viver como cristão, claro, você vai errar, mas você vai pegar a manha devagar. Abdicar de outras crenças, superstições, tudo jogar isso. Coisas no lixo. Nossa, já quebrei tanta coisa de casa. Jogar de vez em quando me vem uns insights, eu falo, nossa, isso daqui acho que tem uma coisa guardada, uma mandala do não sei o que deram lá atrás. O que você já jogou no lixo? O que você já jogou no lixo? Nossa, já joguei... Gente, será que vão achar errado? Vão falar, nossa, ela tá cometendo um negócio feio. Já joguei um monte de imagem no lixo. Já joguei... Porque não faz mais sentido. Uns simbolinhos, plaquinha, coisinha que eu ganhei de um, de outro, de superstição. De esoterismo, né? Esoterismo. Já joguei um monte de monstrinho que meu filho tinha. Coisinha assim, com carinha meio diabólica, que é monstrinho do personagem não sei o quê. Quando eu comecei a entender e ver que todas essas coisas do mal também estão infiltradas em coisas infantis, desde personagens de desenho, e tudo mais. Tudo isso. Enfim, então, o cristianismo, você dá um passo de verdade. E outra, não adianta você querer saber tudo. Dê o passo. Confesse a Jesus Cristo. Chega no pastor e fala, pastor, põe meu nome aí, quero ser crente, quero ser batizado, quero ser batizada, como que eu faço? Você vai ter ajuda. Pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa no Novo Testamento, lê o Evangelho de João, pelo menos. Começa pelo Evangelho de João, mais teológico dos Evangelhos. Vai lá, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Então vai lá no texto, leia a Bíblia. O Espírito Santo vai te ajudar nos próximos passos. Muito bem, ó. Entenderam? Essa primeira aula é importante, né? Primeiro passo, é Primeiro passo, é importante. Quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, você teve esse momento especial, assim como? Eu vou fazer essa conta aqui agora, mas eu tinha... Foi rápido? Foi rápido, eu tinha um mês e pouco, uns 2 meses de fé, quando eu recebi o dom de línguas. Uns 2 meses de fé, mais ou menos. Você já foi batizado? Eu ainda não, eu tô aqui, menino. Buscando. Eu tô buscando. É uma busca. Pergunto todo dia, mas Deus. Santificação, o que busca. falta, Senhor? Falta buscar, vai buscando. Mas eu tô buscando todo dia. Todo dia eu busco e peço. Mas isso não é imprescindível para a salvação, Karina. Isso não é... Pessoas fantásticas. Mas é um sinal que tá faltando? O quê? Não. Não fica assim. Deixa eu explicar. O revestimento espiritual, o falar em línguas, por exemplo, e outros dons espirituais, porque não tem só o falar em línguas. Por exemplo, você estava murcha agora porque não falou, mas agora você vai se animar. Por exemplo, Deus já te usou em outros dons que você acabou de compartilhar, cara. Esse dom que Deus te usou, de você ter uma visão, cara, você viu o portão do cara. Entendeu? E aí você foi lá e Deus encheu teu coração com a palavra. Esse dom, ele está no mesmo pé de igualdade, aliás, acima, um degrau acima, do dom de falar em línguas. Quem disse isso é o apóstolo Paulo. Ele disse, busca falar em línguas, mas mais ainda profetizar. Que é isso que Deus te usou para falar. Então, a Bíblia diz que Coríntios capítulo... Eu acho que é Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11 ou capítulo 12, estou inseguro. A mão vai dizer que porque... o pé vai dizer que porque não é mão, não faz parte do corpo? Não. Todos os dons são necessários. Agora, você conhece alguém que tem todos os dons? Então para de ser gulosa, para de ser... E você já tem os seus dons. Pode ser que Deus te dê esse também. Mas... isso é da dispensação de Deus, no tempo de Deus. Faz a sua parte, igual você está fazendo, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Mas se Deus quiser continuar te usando na profecia? É um dom. E é um dom muito importante.
raro e muito importante. Então, louve a Deus pelo que você recebe. Sim. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Aliás, falando sobre o que eu recebi o meu estudo ali de teologia. Um curso de teologia. Um curso de teologia. Verdade. Conta pra eu gente. Eu vim pra cá porque eu sou reitor de uma faculdade de teologia. E aí eu vim pra cá, eu falei pra Vanessa, Vanessa, poxa, eu vou levar um presentinho, vou levar um livro meu, fiquei pensando num livro. Eu já achei que você já me dá os seus livros, mas daí veio Na próxima vez eu te dou o livro, eu vou lá, aliás, gente, no programa de rádio dele. Verdade. Todos os dias às 11 da manhã. 11 da manhã, na Rádio Musical FM. Presta atenção. Também passa no meu canal, no canal da rádio, enfim. Aí eu fiquei pensando, aí eu tenho um curso de teologia que ele é mais simples, né? Chama Teologia Fácil. Aí eu falei assim, vou dar o curso Teologia Fácil pra Karina. Olha, gente, pra quem tem preguiça de ler, que não é meu caso, ok, vocês falam, tem preguiça de ler. O tamanho do bitelo, eu nem sei quantas páginas. Pensa que é fácil entender tudo? Não é assim, não. Aí eu falei, eu vou levar um livro mais simples. Mas eu falei, não vai que ela tá com sede de buscar? E aí esse curso já te dá uma formação teológica, acadêmica e tal. Espero que você faça bom proveito, porque é um material primoroso, super vale a pena. E o pessoal faz o curso online ou é presencial? Como que é? Esse curso ele tem à distância, tem presencial em unidades. Depois da pandemia, a gente não voltou ainda com aulas presenciais. Então hoje ele faz 100% online. A pessoa recebe esse material em casa, o acesso das videoaulas, ele fala... Plantão tira dúvidas, conversa pelo WhatsApp com o professor. Tem um período para começar ou pode começar qualquer dia? Qualquer dia, qualquer hora, ele é livre. Você não me deu esse acesso às videoaulas aí, né? Então, aí falta você se inscrever. Aí preencher a ficha de inscrição, porque esse é um material didático. Eu te dei um material didático. Agora... E aqui tem como eu faço acesso. Tudo. Isso, aí você faz a inscrição. O pessoal vai te ligar depois do feriado e aí você consegue começar os seus estudos. Ótimo, viu? Uma dica para vocês também. E o programa da rádio, como você escolhe os convidados, os temas, como surgiu a ideia? Conta pra gente. Assim, essa rádio, ela é a principal emissora evangélica de São Paulo, de FM, né? É uma rádio de anos e anos de história. Quem apresentava esse programa era o saudoso Carlos Apolinário, que era o diretor da rádio. E aí, quando ele faleceu, o filho dele começou a apresentar, apresentou um tempo, que é o Cláudio, e depois a rádio me convidou porque mudou para a Avenida Paulista, e aí ele não continuou. E aí a rádio me convidou para assumir esse lugar, que foi uma honra. O Carlos Apolinário apresentava esses debates há 20 anos atrás, e eu ia como debatedor, entendeu? Eu ia participar, debater temas e tal, não sei o quê. E aí eles me convidaram. Então, quando eu vim para assumir o lugar depois da morte do Carlos Apolinário, saudoso, foi deputado, vereador, governador, enfim. E aí eu ocupei esse lugar, eu chamei o pessoal da produção e falei assim, gente, e se a gente continuar com os debates, mas uma vez por semana, pelo menos, a gente trouxer uma entrevista? Porque até quando você me chamou, eu falei, gente, eu vou debater com quem? Eu vou lá, o pau vai quebrar. Gente, vou debater com quem? Alguma artista também que é convertida e não é? O que vai acontecer? Eu tremi ali, daí não é só você. Falei, só entrevista. Não sei se estou preparada para debater. Mas pode estar, hein? Olha o curso aí. Então. É legal. Não vai me pegar de surpresa lá no dia. Aí. Não, lá é entrevista. E aí, a produção curtiu, né? Tem uma equipe fantástica, você vai conhecer, de produção lá. E aí, como a gente escolhe? Então, os ouvintes, eles sugerem temas, a gente também tem a nossa percepção ali, e a gente vai marcando, assim, e pensa num negócio diário e ao vivo. Então. Porque é ao vivo, não é negócio de corta, não. É tudo ao vivo. E aí a gente gera todos os dias um debate e uma vez por semana uma entrevista com pessoas assim que têm influenciado nossa geração. Nossa, foi tanta gente legal lá. E sempre com algo cristão, sobre a Bíblia, 100%, né? 100%, teológico. Às vezes, Karina, alta teologia, cara. Às vezes, alta teologia. Grandes teólogos, tal, já passaram por lá. Às vezes, assuntos do dia a dia,
né? Aí, vinho, que você falou agora há pouco. Crente beber vinho, pode ou não pode? Aí um que acha que pode, outro que acha que não pode. E eu sou o mediador desses embates, né, no debate. E uma vez por semana, eu até queria que fosse mais, mas é que a tradição é muito de debate, mas uma vez por semana, personalidades, celebridades, pessoas que têm influenciado nossa geração através do evangelho. E aí nisso você está convidada para a próxima semana e vai ser bênção. Se preparem, se vai preparem. E lá você é o que de segunda a sexta, e os conteúdos que já foram, né, ao ar, elas acompanham aonde? No teu perfil ou no da rádio? Acompanham nos dois perfis, tanto no canal da rádio quanto no meu. O meu é César Cavalcante, o da rádio é FM Rádio Musical. E sobe também como em formato de podcast para as plataformas. Então, por exemplo, nossa entrevista... Vai ter em áudio e depois vai ter no Deezer, Spotify, não sei o que lá, e também no canal do YouTube. Então a gente tem rádio ao vivo, YouTube depois e os podcasts, os canais de podcast. E o pessoal manda perguntas ao vivo ali também ou não? Na raça. É? Ao vivo, na raça. Eu tenho 2 programas. Um programa, que é das 11, é o de debate ou entrevista. O programa das 2 da tarde é um programa de perguntas e respostas ao vivo. Então é um programa que não tem tema. A pessoa liga, no hebraico, não sei o que, tal palavra, tal. Vamos lá, aqui tá escrito assim e tal. Então é um programa de... Esse programa é mais antigo, ele tem ele tem uns 16, 17 anos. Que eu faço esse programa só de perguntas e respostas ao vivo. Tudo isso? É. Uau! Tem uns 16, 17 anos, mais ou menos. Vai para 17 anos. Como você organiza seu tempo? Porque você tem isso, você tem as aulas, você tem coisa para gravar. Você acorda muito cedo para orar? Como que é? Eu acordo antes das 6 da manhã. 11 horas é o primeiro programa. Vamos falar dos programas, né? Então, 11 horas eu tenho o primeiro programa, mas eu chego no escritório 8 e meia da manhã. Trabalho. Eu sou diretor da Faculdade de Teologia. Porque eu já vi você chegando lá mostrando. Eu sou diretor da Faculdade de Teologia. Mas eu também tenho uma outra empresa. Eu tenho uma empresa que pouca gente, isso não aparece muito na mídia, mas eu tenho uma empresa de lançamentos de cursos online. E aí eu faço os lançamentos, tipo o lançamento do Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia, tal, eu que coordeno. E aí é um outro trabalho. Então, que funciona lá na Avenida Paulista, essa empresa. Lançamento de produtos específicos, tipo livro? Produtos, cursos. Lançamentos grandes, de muita gente. Uma pegada de marketing digital. Sim. Então, eu também tenho uma empresa disso. Então, também divido meu tempo com essa empresa. O dia que eu tiver um grande lançamento, já sei onde chegar. Já estou pensando grande. Entra já aí, crescendonafé.com.br. Aí a gente faz lançamentos de produtos, de terceiros, né, como do Silas Malafaia, do Hernandes Dias Lopes, do Dr. Luiz Saião, que fez a Bíblia NVI, enfim, esses lançamentos. E nossos também, internos. E além disso, a Faculdade de Teologia, e além disso, eu sou pastor, cara. Então, eu sou pastor de uma igreja lá em Campinas, né, uma igreja que tem várias outras filiais, mas eu sou da igreja de Campinas, e sou pastor por vocação, não tenho salário, nada, mas eu atendo a igreja semanalmente, todos os cultos de quintas e domingos lá na igreja. Tem outros cultos também, mas eu atendo sempre nos quintas e nos domingos na Genuína de Campinas. E é isso, o dia, enquanto tiver hora no dia, a gente está trabalhando. E é na primeira hora do seu dia que você tira para oração? Ou é no final do dia? Eu deixo para o gabinete pastoral, para quando eu estou meditando na palavra. Então eu tenho minha hora com Deus ali. Sempre antes de pregar, sempre antes eu vou falar, antes de falar qualquer coisa sobre a fé, sobre Deus, pregar o evangelho, sermões, tal, eu tenho pelo menos 1h30, 2 aí separado. E para tua esposa? À noite. O resto da noite. Porque teve que ter... Mas ela trabalha comigo. É isso que eu ia te perguntar. Ela trabalha na faculdade. Ela estava conversando com a gente. Ela de todas essas empresas, essas coisas, então ela só não está na de lançamentos. Mas na faculdade, ela está comigo o tempo todo, mas assim, ela fica na unidade de Jundiaí. A gente mora em Jundiaí. Ela fica no prédio de Jundiaí, eu fico na da Paulista. Sim. Aqui em São Paulo. Mas ela trabalha lá.
E a igreja sempre comigo, pelo amor de Deus. Vocês compartilham dos ela, mesmos conteúdos. Não, se não fosse mesmos... ela, né, eu não ia conseguir fazer as coisas que eu faço. Sim. Muito do que eu faço é com ela. Sim. É ela que faz, na verdade. E você já tem, você já tem os 2 filhos que você fala que são as crianças. Isso. Eles vão ficar bravos, mas já são grandes. Como que é o convívio com eles? Assim, como foi desde o princípio, né, motivar a fé na criança, no adolescente, no pré-adolescente? Não porque é super desafiador, né? Não é fácil, tá? E quanto mais o mundo vai mudando... Então, você imagina. Porque você está criando seu filho num mundo que não é o seu, tá? Você não pode acorrentar, ao mesmo tempo você tem que ensinar, você tem que dar bom exemplo, você não tem que pressionar. Eu acho... Então, vamos lá. A Camila tem 20 anos, hoje ela trabalha na nossa empresa, ela é uma diretora lá da parte de estratégia de lançamentos. Uhum. Agora, eu estou falando com você agora, ela está lá na unidade de Alphaville, trabalhando num lançamento. Então, a Camila, ela é uma pessoa mais bem resolvida com a fé, sempre. Então, por exemplo, ela não congrega comigo, ela é da nossa mesma denominação, mas ela congrega em Jundiaí. Ela falou, pai, eu vou ficar na igreja de Jundiaí porque eu sou mais útil lá com as crianças. Então, ela não congrega, ela não vai com a gente para Campinas. Ela fica na igreja dela, chega na hora do culto, ela pega o carro dela, vai para a igreja e vai servir lá na igreja. Sim. Essa é a Camila. Tem 20 anos, fez 20 anos. O Júnior já é mais difícil. Então, o Júnior vai fazer 15 anos, ainda não foi batizado nas águas, então está no processo ainda. Sim, entendeu? Porque as pessoas julgam muito essa questão de filho, filha de pastor. Mas não sei quem é desviado, não sei quem não é convertido, como que pode, não deu exemplo dentro de casa. E são seres individuais, mal sabe que cada um tem uma personalidade, como é difícil, né? Não é tão, não é uma assim, né, uma Os meus filhos todos me acompanham na igreja. A Camila, esse ano que ela falou, pai, eu prefiro ficar na igreja de Jundiaí, tá? E é na mesma igreja, na mesma denominação, então tá tudo bem. E mesmo que fosse em outra também, importante é que ela está servindo a Jesus. E então, agora o Júnior, que é o meu filho menor, que tem 1,80 m. Sim, o caçulinha, o caçulinha. O caçulinha. Ele não sai da aba, né? Então tá sempre com a gente, no culto, tal, ouvindo a palavra, tal. Oro, converso com ele, discipulo, tal, para que logo ele busque, né, aí ser membro da igreja através do batismo e tal, mas ajuda na igreja, ajuda. O Júnior é fotógrafo. Eu tô aqui com vocês, ele tá hoje num trabalho, ele tem 14 anos. Olha. E ele já pega trabalhos de fotografia para fazer e tal. Já tem essa responsabilidade, já tem essa responsa, tudo. Então, mas na fé, com a Camila foi mais fácil. Com o Júnior já é um pouco mais difícil, mas está caminhando com a gente também na fé. O que você dá de dica para pais e mães? Amigo, seja amigo. Seja amigo. E vigia as companhias? Vigia os conteúdos, as companhias, isso a gente os já lugares, falou até para os adultos, né? A gente falou até para os adultos, quanto mais para as crianças. Então, selecionar. Porque há essa cultura da liberdade, né? Mas meu filho já é grande, eu vou deixar ele livre para ele fazer suas escolhas. Né? Às vezes a escola, às vezes os amigos. Então, tem que tomar muito cuidado. E lá em casa a rédea é curta, tá? Dá seu celular aqui, deixa eu ver. E analisa, vê o que tá vendo, o que tá. Quando tem alguma coisa, vai ficar sem celular. Pronto, aí fica sem celular um tempo, depois é tudo. E sempre foi assim, jogo aberto e não tem dessa não. Dá o celular e devolve. Se precisasse fazer... A Camila não precisa mais, a Camila é uma mulher, mas já ficou sem celular também quando era adolescente. Muito essa conversinha, que conversa é essa? Pode parar e já tira. O Júnior, já troquei o Júnior de escola, entendeu? Por conta de amizades, entendeu? Então, eu acho que a rédea tem que ser curta, porém, a gente tem que ser amigo. Se a gente não tiver amizade com os filhos, confiança e tudo mais, aí a gente não tem nada. E esse papel aí da rédea curta é mais seu ou da sua esposa? Como fica a divisão dos papéis em casa? É meu e dela, mas são papéis diferentes de verdade, né? Então a minha rédea curta é mais filosófica, o que é, o que não é, o que pode, como faz, como não faz. E dela é mais prática. Dá o celular aqui,
deixa eu ver. É mais com ela. Você fala pra ela, faz, não faz, e ela que vai lá. Ela que dá a cara. Que técnica é essa? Tem que ser os dois juntos ali, cada um no seu papel. Não, pelo menos estão em concordância, né? Só atuação de forma diferente, mas estão concordando. Né? Mas na hora, por exemplo, se é uma correção mais pontual, aí estamos nós dois no quarto. Chama lá, senta aqui. Tá acontecendo assim, 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 você tá maluco, que conversa é essa, que coisa é essa, tal, vai pedir desculpa, vai pedir perdão, vai não sei o que e tal. Então, as consequências, aí eu sempre tô junto. Mas no dia a dia, né, nas coisas menores, aí tudo bem, é mais a Vanessa que pilota. Sim. Você entende hoje, pelo que a gente está vendo, acho que não tem como eu não fazer essa pergunta, que estamos no final dos tempos e que a volta de Jesus está próxima, pelos sinais que a gente tem visto, ou é algo muito ainda, né, difícil de se confirmar? Conquanto que a Bíblia diga que não dá para saber o dia e a hora, e é o que a Bíblia diz, sim. Mas os sinais, né, a gente está fazendo esse podcast aqui num momento que está tendo o início de uma nova guerra, que pode ter desdobramentos, como eu disse no começo ou não, a nossa oração é que não tenha, mas ela tem todos os temperos e ingredientes para que tenha outros desdobramentos mundiais, ou pelo menos na Europa e tal. E eu sempre, quando eu enxergo esse tipo de coisa acontecendo no mundo, eu vou lá para Mateus 24 e tá tudo lá, né, Karina? Tá tudo lá. Então não tem como não dizer que isso é um ingrediente, isso faz parte do contexto da volta de Jesus. As posições teológicas se dividem, uns acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação, outros que Jesus vem depois da grande tribulação, outros no meio da grande tribulação, mas o fato é, Jesus Cristo está próximo de voltar. Se é daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, não dá para saber. Mas, com certeza, a pandemia, né, as guerras, as nações contra nações, isso tudo faz parte do contexto que mostra que a volta de Cristo está cada vez mais próxima, com certeza. Você tem viagem para Israel programada? Era para eu estar lá hoje. Era? Era. Você desmarcou? O que aconteceu? Eu desmarquei porque, por conta do último lançamento que a gente está fazendo agora, não era para eu ter embarcado sábado e tá lá com um grupo nosso que está lá hoje. Mas eu sempre vou, eu sempre trabalhei, eu nem sei, eu fui mais de 50 vezes para Israel trabalhando, mas eu tenho viagem para esse ano. Acho que no meio do ano, junho... E não tem nenhum perigo de acontecer alguma coisa lá nesses... Você já foi a Israel? Não, eu tenho programado para esse ano também, por isso que eu estou perguntando. Você vai que mês? Em julho. Julho. Tá. Israel é um dos países mais seguros do mundo. Veja que... Mas não vai ter guerra ali também? Mas não estão já, né? Eu acho que até junho já vai ter, tô brincando. Você tá indo para isso, aliás, você já tá indo preparado para lutar. Não, eu acho assim, alguns meses atrás, não sei se você vai lembrar, o Hamas, ele começou a bombardear Israel com mísseis. E cara, sei lá, 1% dos mísseis chegou em Israel, porque Israel tem uma proteção antiaérea que não tem igual no mundo. Não tem igual no mundo. Então, Israel é um país seguro. Agora, é claro que não é o melhor amigo. Ele e a Rússia não são os melhores amigos. Então. Entendeu? Então, e ele é historicamente aliado dos Estados Unidos. Então, a gente tem de estar sempre de olho. Você está entendendo? Nas informações e tudo mais. Porque é um sonho. Imagino que para você é um sonho conhecer Israel. Sim. Que bom, glória a Deus por isso. Mas se Israel estiver em guerra com alguma nação, não é uma boa ideia você ir lá conhecer, fazer turismo. Pois é. Né? Então não é uma boa ideia. Agora, nos últimos anos, Israel tem vivido paz. Menos nesse período aqui do Hamas. Mas, por exemplo, a gente tinha grupos lá e estava tudo bem. Tava tudo bem. Aqui, o negócio é a gente se informar antes de embarcar, né? Se informar antes de embarcar. Tanto quanto a pandemia. Você me responde meu WhatsApp, hein? Antes não, de viajar. A hora que você tiver... a hora que você... Depois você me fala, quando estiver mais perto. Sim. E eu te falo direitinho, te dou várias dicas, coisas legais pra você fazer lá e tal. Sim. Que vai ser legal. Você vai em junho? Julho. Julho. Eu acho que eu vou... Nossa, mas julho é muito quente. Já tô sabendo que é quente, quente. Quente... Tipo, quente, 45 graus, Tipo quando vai na Disney no verão, assim, aquele verãozão. É isso aí. Pra mais.
Mas enfim, você vai gostar, vai ser muito legal. Se Deus quiser, vai estar bem o clima. Não somente o clima de temperatura, mas a outra temperatura também. Tomara, senão eu mudo, né? Melhor esperar. Exatamente. Senão é melhor esperar. Né? Tá tudo bem, remarca. Entendeu? Sim. Mas eu amo Israel, gosto muito. Você vai curtir, você vai gostar. Ano de eleição. O que você acha que as pessoas devem buscar em um governante, em um presidente, em alguém para liderar a nossa nação? Quais as características? Caráter. Não dá para esperar menos do que isso. E se você quiser mais do que isso, as pessoas tentam divinizar políticos. Sempre foi assim. E eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. Acaba ficando uma idolatria, né? Exatamente. Pensar, não deixa de ser, né? Exatamente. E o ídolo, a Bíblia define o ídolo assim: ele tem boca, mas não fala; ele tem mão, mas não apalpa; tem olho, mas não vê; tem ouvido, mas não ouve. E essa é a definição de um ídolo. E às vezes esses ídolos são seres humanos, que também não te ouvem, também não falam com você, também não te veem, também não te tocam, também não interagem com você, e você está lá: eu sou seguidor de fulano e beltrano. Sim. Nós não somos seguidores de homens, tá? Então o que a gente tem que buscar para votar, na minha opinião, caráter, o menos pior, porque fazer o quê? É a vida, entendeu? E não esperar características messiânicas em um candidato. Ele é apenas um candidato, é apenas um político, tem defeito como todo político tem, mas se é o menos pior, é nele que eu, por exemplo, vou votar. Sim. É assim que eu penso. Você já pensou em se candidatar? Alguém já falou? Já te convidou? Sempre, mas nunca. Claro que não. Nunca pensei. Sempre falam, mas eu nunca. Não é minha pegada. Eu acho que nunca vou dizer, nunca diga nunca, mas eu acho que hoje eu não tenho essa vontade, nunca tive. Não se vê, né? Não. Acho que não é minha pegada. Como você se vê daqui 10 anos? Se no Jesus céu, não voltar até lá, calma. Se você não for, né? Arrebatado antes. Exatamente. Não, eu creio que a minha pegada é a educação. Eu tenho trabalhado na formação de pessoas na área da teologia, da apologética, das línguas originais do hebraico bíblico. Enfim, eu acredito muito na pegada da educação. Eu acho que essa transformação é uma transformação real. Tipo assim, quando você aprende alguma coisa, você não consegue desver aquilo que você viu. Então a pegada da educação é uma jornada de transformação. Então, eu estou nessa jornada aí da transformação. Ontem, eu acabei de sair de uma semana gratuita de hebraico que eu dei. E aí eu dei uma semana de graça de hebraico e tal. E ontem uma pessoa me mandou a aula e o filhinho dele aprendendo hebraico. Então, tipo assim, eu não lembro agora, tinha 6, 7 anos, a criança. E ele disse: pastor, olha que loucura, meu filho tá lendo aqui em hebraico e tal, não sei o quê. Então, isso não tem preço. Isso aí é meu salário, entendeu? Então, daqui 10 anos eu quero estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Levando pessoas que têm sede de Deus a ter mais conhecimento da obra de Deus, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Sabe, quando você lê a Bíblia em português, é uma bênção, mas tem muito mais lá, gente. Tem muito mais lá dentro. Tem muito mais na Bíblia. Então é nessa profundidade que eu quero sempre estar trabalhando, levando pessoas para o mais fundo. Olha, e que seja disso para mais. Amém. Disso para mais, viu? Que essas duas palavras já sejam ouvidas. Cara, e você imediato. você é nova convertida? Você tem quanto tempo de fé? Agora já tô me sentindo velha, que você falou depois que nova dessa... é depois de um mês já tá velha convertida. Eu tô 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 já meses. Tô uma velha convertida. Mas vem cá, e você daqui 10 anos? Eu vou longe, hein? Eu vou longe também. Eu também quero estar pregando, quero estar super entendida, quero estar produzindo muito mais, quero estar motivando muitas pessoas ainda mais. Pastora Karina Bach, pronto. Você tem chamado, vai ser legal. Que legal. Glória a Deus por isso e que isso realmente aconteça, viu, Karina? Que eu seja capacitada
para isso, viu? Porque você tem sido já uma pessoa estratégica na obra de Deus e Amém. que o Senhor continue te levantando como está te levantando assim. Amém. E que vocês também sejam levantados na fé, no conhecimento, que você seja amplamente inspirada por esse podcast, por tudo que a gente conversou, pelo exemplo do César, que você siga ele nas redes sociais, que você tenha sua fé avivada. Olha, com conhecimento, que é uma arma poderosa. Não tem arma mais poderosa do que realmente o conhecimento da palavra de Deus, do nosso Criador. Que você seja muito, muito abençoado e abençoe outras vidas, a sua família, os seus amigos, quem te rodeia com a sua luz, que a sua luz venha do Espírito Santo de Deus, de Jesus. E quero que você deixe as últimas palavras. Amém. Que legal. Para todo mundo que nos acompanhou. Foi maravilhoso te conhecer mais. O tempo voa conversando com você. Foi muito legal. Obrigado. Deus abençoe. A todos vocês que seguem a Karina, o podcast, o trabalho, continuem consumindo esse conteúdo de qualidade, diferenciado, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado também através da vida de cada um de vocês. Quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, meu @é César Cavalcante no Instagram, é a mesma coisa no YouTube, só que o meu nome escreve com S, né? Você viu? Meu nome? Seu nome é diferente, né? Isso depois que eu descobri isso quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Eu achava que o meu nome era com C. Na escola é erro de cartório. Então, meu nome começa com S. S-E-Z César. S-E-Z-A-R. Cavalcante. Segue lá e vai ser bênção ter você, ter a sua companhia também nas minhas redes sociais. Karina, obrigado. Obrigada. E seja bem-vindo também lá no nosso programa de rádio, na Rádio Musical FM. Com certeza, toda segunda a sexta, 11 da manhã. É isso aí. Um beijo e até o próximo Positivamente. Comentem, compartilhem, distribuam o nosso podcast a todos que vocês amarem. Maravilha. Hub.